Eu julgo que já recebi testemunhos de centenas de milhares de euros. Coisas enormes, não é? Mas este de 1000 paus foi o testemunho que para mim... Mas que é tipo uma reação das primeiras vendas? Sim, uma coisa assim, sim. Eu não estava à espera, porque isso, para mim, que eu ainda não estou habituado, é muito fora do normal. Não vejo lógica, mano. Eu não sabia que era possível tu acordares, fazeres um salário num dia, mano. Amo. Viva Milton! Olá. Bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. Estava difícil, não é? Estava difícil, mas aconteceu. Olha, gosto em ter-te aqui hoje. Obrigado, eu. Gosto em ver-te. Quer dizer, já e imagine, desta vez nós não temos problemas, não é? De Instagram, de um aparece, um não ouve o outro não aparece, não é? Yeah. Nós temos sempre essa coisa nos lives que a gente faz no Instagram. Yeah. Na primeira live fizemos os dois. E na segunda também aconteceram teve ali um stress e depois daquela que fizemos, mas já foi mais gente, foi eu, tu, o Hugo e o Cláudio. E o Cláudio. Alfredo. Yeah, que, ou tu, como é que era? Eras tu ou era eu? Pá, não interessa, havia um que entrava e o outro deixava de ouvir, se fosse o outro que entrava, enfim, mas depois lá funcionou. Grande vibe essa, por acaso. É. Ainda hoje dizem que é uma das melhores vibes. É a melhor para mim. Sim, claro. Não, a melhor foi só comigo. Estou brincando. Hugo, Cláudio. Olha, bem-vindo aqui ao podcast. Pá, obrigado. Temos muito para falar e acho que não vamos conseguir ir a tudo. E eu acho fantástico aquilo que tu fazes e aquilo que tu aprego hoje, digamos assim. Bom. Porque pelo que eu estive lá no evento, no Investor Talks, e tu falaste ou foi em off palco, ou foi no palco do livro do Tim Ferriss. E eu percebi que isso foi uma grande inspiração. Não, sem dúvida. A Bíblia. Ou uma Bíblia, exato. Não, sem dúvida. Desatualizado agora, não é? Sim. Muitas ferramentas que lá estão já não aqueles são as sites mesmas. que vais já não existem. Não. Tipo, sites só para freelancers na Índia, não sei o quê. Agora vais ao Upwork e está feito. Ou o Fiverr, sim. Mas sim, tanto eu quando li aquilo, de facto pensei, ok, há outra maneira de viver a vida e não preciso estar a trabalhar sei lá, horas e horas infináveis. Não quer dizer que às vezes não trabalho horas infináveis porque preciso, mas tornou-me muito mais produtivo e levou-me a pensar, ok, se calhar posso tratar primeiro do problema do cash flow e depois vem o resto, a poupança a seguir, depois já ter o cash flow resolvido, não é? Porque há pessoas que às vezes tentam resolver a situação da poupança e do investimento quando nem sequer têm dinheiro a entrar. Ora, assim é difícil, não é? Sim, tu queres investir para colocar o dinheiro a crescer de forma mais ou menos passiva, não é? Mas se não há dinheiro não serve nada, não é? Não serve. Não. Eu acredito, por acaso hoje estive a falar com o Hugo Laranjeira, algum pessoal que o conhece, e estávamos a falar exatamente sobre isso, que é o pessoal negligenciar a parte de fazer dinheiro e começar logo a investir. É verdade que se começar a investir para 50 euros por mês já és tipo top 1%, especialmente em Portugal, mas já que foste até aí, dás mais 2 ou 3 passos e percebes que se começares a fazer mais dinheiro de outras formas... Imagina, eu não sei, eu se calhar vou arriscar aqui, mas se calhar tu poupas, só seja, ou investes 80% se calhar daquilo que tu fazes. Se calhar. Mais. Mas pronto, não é? Sim. Eu estava a dizer porque são os números mais ou menos iguais aos meus e são os números mais ou menos iguais às pessoas que eu conheço e portanto será mais ou menos isso. Mas imagina, isso era impossível de acontecer se tu ganhasses 1000 euros, não é? Sim, 1000 euros poupava 5% ou 10%. É isso? E portanto acho que sim, acho que as pessoas tentam ir para o último passo antes de darem o primeiro. Exato. Mesmo no imobiliário, o pessoal quer a renda passiva, não é? Bater todos os meses aquela renda, 500, 600, whatever, euros e não ter que fazer mais nada. Só que um arrendamento por si, 2 ou 3 não chegam, não é? E tu, para comprar imobiliário, eu acho que com menos de 1 milhão investidos em imobiliário é difícil ter um rendimento passivo, não é? Realmente sobra alguma coisa. Realmente, estás com o mínimo de conforto, tu consegues tolerar algumas flutuações de mercado, rendas não te pagam, problemas num imóvel. Pelo menos esse montante investido. Conheço uma história muito engraçada. Sabes como é que uma pessoa que eu conheço, que foi por acaso também aluna, conseguiu fazer dinheiro no imobiliário? Mas eu não percebo nada de imobiliário, está bem? Pronto. Posto isto, vou vender o peixe que comprei. Nos Açores, a comprar garagens e alugar as garagens. Ou seja, como tinha que ser, comprava por 2 ou 3 mil euros, alguma coisa assim do género, 4 mil, e depois conseguia alugar por 100 euros, ou 80 euros, ou 50, não faço ideia. Então ele criou a renda passiva dele assim.
É muito engraçado. Nunca Através tinha de ouvido. garagens. Nas garagens, nunca tinha ouvido. Yeah. Ainda hoje tem, que eu ainda no outro dia lhe telefonei, ainda hoje tem. Isso é Nos verdade. Açores, tentou aqui em Portugal Continental, Uhum. fazer a mesma estratégia. E havia um lote com 100 garagens, vamos supor, não sei se eram 100, se eram 50. Sim. Só que ele ia pagar mais em IMI, ou o que era, em impostos, do que pelas garagens. Ou seja, o negócio era bom, mas era tão bom que ele ia pagar mais impostos. Eu não sei como. Talvez tá o bem? IMT. Não faço ideia. Porque é mais caro no comercial. Ok. Comercial, garagens, Ok. 6,5%. E Pronto. vais comprar 100 mil euros em garagens, pagas 6.500 euros em Ok. impostos. Ok. Numa casa de 100 mil euros Ok. Ok. de habitação, pagas, mesmo se for para investimento, por exemplo, pagas ali por volta de 1%, Ok. 1.000 euros. Ok. Pronto. Então deve ter sido isso. Deve ser algo Pronto. desse género. Se calhar comprei o peixe bem. Mas é uma história super engraçada. Sim, Conhecias alguém? E funciona. Com Conheces- garagens? Sim. Eu já comprei Ok. garagens, também tenho garagens. É o investimento mais pacífico que eu tenho. Já nem sei bem onde é que elas estão, mas a renda cai todos os meses. E apanhei essa surpresa do IMT. Eu fui às Exato. escrituras, cheguei, aquilo foi a primeira que eu comprei, foram 10 mil euros, Uhum. 650 euros de IMT, assim. Porra. Não é? Não estava à espera daquilo, Uhum. mas pronto, lá paguei e a coisa fez. Muito bem. Sim, Pronto, pá, acabou existem- tudo o que eu sei sobre imobiliário, acabou agora, está bem? Portanto, fazes uma pergunta sobre imobiliário, eu já não vou conseguir Não, pá, responder. imobiliário, o pessoal já, só episódios sobre imobiliário, vamos aqui a coisas também mais divertidas ainda. E mais, não digo mais divertidas, mas mais dinâmicas. Já agora, eu gostei muito da tua apresentação no Investor Stock. Incrível. Obrigado. Incrível, gostei bastante mesmo. Eu gostei da minha, gostei de a fazer e Uhum. gostei de toda a dinâmica do evento Foi incrível. e das apresentações de todos. Para aqueles 30 minutos, acho que toda a gente fez um excelente Não é? trabalho. Também acho. Tudo inclusive. Também acho. Milton, então, pá, olha, eu já te conheço, já sei minimamente o que é que tu. Minimamente, atenção, Uhum. aquilo que tu fazes, mas Uhum. explica aqui um bocadinho mais, até talvez com base na teoria do Tim Ferriss, não sei. Uhum. A tua premissa sobre Uhum. aquilo que fazes, a forma como trabalhas, não é? Como vives até a vida. Uhum. Acho que é interessante partilhar isso aqui com Boa. o pessoal. Boa. Então, há muitas, posso cá falar sobre o meu percurso, que é capaz de ser um bocado mais fácil. Força. Eu saí a primeira vez que fui à faculdade, saí da faculdade e fui trabalhar no negócio de família. A minha família tinha várias escolas de condução. Uhum. Ainda tem, alguns familiares ainda têm várias escolas de condução. Acabei por gostar muito da profissão, ficar durante uns anos, mas depois não se ganhava muito. E abri uma empresa de formação, fazendo publicidade na internet, em 60% de um mercado muito específico e que pagava bem. Pronto, e foi mais ou menos assim que eu pensei, ok, eu fiquei com muito tempo livre, ou seja, usei mesmo Uhum. o que o Tim Ferriss automatizei ao máximo, não é? O negócio, depois de perceber, automatizei ao máximo, e sobrou-me tempo, voltei à faculdade, e entretanto lancei mais alguns negócios e aplicações e a coisa correu bem, nomeadamente as aplicações mais informática na App Store. Correu bem usando a técnica do livro, como é óbvio, de recorrer a fazer. Como é que se chama? A vocação geográfica? Não. Independência geográfica. Eu já li o livro para aí há 10 anos. A arbitragem geográfica. Que é, há determinados países que têm vantagens em determinadas coisas em relação a outros, não é? Por exemplo, eu posso aproveitar o facto da mão de obra ser mais barato, por exemplo, na Turquia, como a última app que eu construí foi na Turquia, na Turquia para construir uma app para Portugal, não é? Sim. Portanto, fazer aí essa arbitragem. Já fiz, imagina, também tenho uma agência de marketing, já fiz para a agência de marketing também, e recorro facilmente. Também tenho também uma parceria com uma empresa brasileira para fazer call center, atender chamadas de cá a lá, por exemplo, certo? Portanto, o conceito de arbitragem geográfica é uma coisa que eu aprendi no livro do Tim Ferriss e que gosto bastante. Pronto, e depois percebi que se eu fizer uma aplicação, nomeadamente, tenho algumas, é mais fácil de automatizar ainda, porque já está totalmente automatizado. Está tudo automatizado. O dinheiro, é um bocadinho como a garagem que estavas a dizer, não é? O dinheiro cai-me na conta e eu nem sequer tenho que fazer nada, porque a Apple paga-me diretamente. É tudo direto. Sim, é um real estate digital, não é? Sim, desde que não tenha muitos bugs. Quando as aplicações têm muitos bugs, aí dá um bocadinho mais de trabalho. Mas tirando isso, se não tiveres isso, é super ok. E achas que é preciso fazer uma aplicação toda XPTO? Não, imagina. Eu fiz a última... Eu tenho um workshop... vai ser um workshop de como construir negócios automatizados, não é? E fiz um grupo no Telegram e aquilo tinha um desafio para as pessoas construírem a Musa, não é? Porque a Musa é o tal negócio automatizado. Para construírem a Musa, chegarem à ideia no espaço de 20 dias.
E disse assim, não posso ensinar uma coisa se também não fizer igual. E eu não tinha ideia nenhuma ainda de o que é que ia fazer, não é? Sim. E eu assim, então vou fazer o desafio com vocês e vou filmar os dias todos. E foi o que eu fiz. Ou seja, está gravado no Telegram, ninguém pode dizer que eu não fiz em direto. E eu fiz em direto, montei tudo, tal. Em 20 dias. Em 20 dias, imagina, faltei alguns dias. E foi bom, e sendo sincero, foi bom. Eu ter faltado alguns dias. E depois, obviamente, quando continuei não tinha parado. Ter faltado alguns dias, ou seja, passou dos 20 dias ou foi Passou apenas... dos 20 dias. Passou, fiz 23 ou 24 Sim, dias. pronto, mas é... Certo? Mas foi bom, porque eles perceberem que não são só eles que falham. Certo? Eu também falho. Exato. Não é? Houve um dia que não deu porque aconteceu qualquer coisa e não sei o quê. Mas não serve desculpa, pô. No dia seguinte estamos de volta. Exato. Não é? Até achei bastante gratificante o facto de ter falhado alguns dias. Lancei a aplicação, construí a aplicação, tudo à vista deles. Contratei à frente deles, disse que ia contratar. Fiquei viral no TikTok, 200 mil visualizações numa conta com 900 seguidores. 200 mil visualizações na conta da minha esposa, com hate enorme a dizer, digam o nome da app, digam o nome da app. E ela sem conseguir responder aos comentários. Demanda reprimida. Não havia ainda. Portanto, quando eu comecei já tinha os clientes. E quando a app estava lançada, a app foi construída pelo programador no espaço de um mês. Eu também sei programar, mas é mais no controle só. Eu sei o que é que lhe posso pedir, qual é que é o tempo que posso pedir. Então foram 20 dias até chegar à construção e criar o plano de marketing, criar tudo, que é a estrutura, são 20 dias para fazer isso. E depois não chegou, sei lá, foi 15 dias para lançar mesmo a aplicação, porque a construção, etc. Entanto já tinha começado a mandar fazer antes. Portanto, foi assim. Mas o processo de construção da ideia, chegar à ideia, fechar a ideia, etc. foram os tais 20 e poucos dias, que é para isso que servem os 20 dias do desafio. Depois teve o extra de construir a app, se bem que a app deve ter sido começada a construir a meio para aí do desafio. Porque já tinha a ideia, não é? Sim. Já podia mandar construir. Pronto. E entretanto, primeiro dia, número 1 na App Store, entretenimento, de aplicações pagas. Primeiro dia, pumba, porque já tinha os clientes. Número 1 internacional. Não, achas? Portugal, calma. Portugal. O que é que fizemos assim? Era uma app específica da linguagem? Ou é uma app? É uma app específica de linguagem, como assim? O que é a app? É só para um cenário português ou brasileiro? É só para um cenário português, sim, desculpa. Sim. Português? Eu podia ter explicado o que era a app, não era? A app chama-se Boomerang, agora vai levar inteligência artificial. Mas tem várias perguntas de conexão. Posso explicar como é que cheguei à ideia de tudo? Há um exercício que eu costumo mandar aos meus alunos fazer para chegar à ideia de negócio, que é o Ikigai. Pronto, e fazer o Ikigai com a minha esposa, porque eu não tinha nenhum negócio com a minha esposa na altura, nenhuma musa com a minha esposa na altura. Pronto, chegámos a essa app que tem perguntas e tem desafios com bebida e coisas assim. Engraçado. Mas ia dizer, depois no primeiro dia mudámos a estratégia para dar 3 dias grátis. E então deixámos de competir, como só pagava a partir de 3 dias, deixámos de competir com as apps pagas, passámos a competir com as apps gratuitas. Mesmo assim chegámos ao top 10, ultrapassámos a Disney Plus e tudo. Fuck. Incrível. 3 mil downloads no primeiro mês. 3 mil downloads no primeiro mês. Com 20 dias, não? 23 ou 25 dias de planeamento. E depois, imagina, tudo, o processo todo um mês e um mês e pouco, máximo mês e meio, vá. Com 2 contas TikTok? Com uma conta TikTok e depois é que eu criei a da aplicação. Não foi com a conta... Não é preciso mais. Nada, zero. Imagina, há um personal trainer, há um PT, que ele tem 2 contas de Instagram e a única coisa que ele faz, há não sei quantos anos, a única coisa que ele faz é isto. Vendo acesso à conta privada, que só entra se ele deixar, e dá os treinos lá uma vez por dia, certo? As pessoas pagam 50 paus, é nos Estados Unidos, não é? 50 paus por mês, mensais. E eu não quero mentir aqui, mas ele deve ter para aí 10 mil utilizadores. É meio milhão por mês. Há modelo de negócio mais fácil do que esse? Sim. Imagina, mas isso é os Estados Unidos, são 10 mil pessoas. Está bem, faz com 1000, ou faz com 500. Faz com 100. Se não for 1 milhão, pá, 5 mil euros. 100 pessoas, 5 mil euros. 5 mil euros. É mais do que qualquer ordenado mesmo na Europa, se calhar. Certo. E só tem essas duas coisas. Não tem um funil, não tem... Certo? Não tem nada. Só tem isso. A exposição, atenção, que é o óleo do século... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Boa. Gostei dessa analogia. E... pá, lá está. Com atenção, basta olhar isto. Claro que olhando para aquilo que acontece no mercado até internacional, às vezes as pessoas têm atenção e veem o que é que elas conseguem fazer. Quer dizer, mesmo nós, que num cenário nacional, não somos uns influencers top nacional, que vamos à televisão, não sei o quê, mas já temos uma audiência que se calhar já dá para fazer aqui, mesmo o meu nicho
aquilo que eu mais falo é o imobiliário, o que tu mais, pelo menos o que eu mais ouço, o que mais me chega até a mim são automações de negócios, musas, aquilo que acabaste de explicar, que é a aplicação, para as pessoas conseguirem autonomizar os negócios. Mas a verdade é que nós conseguimos estender a partir daqui para outro tipo de coisas. Tu podes, se calhar, sei lá, a tua família ou tens escolas de condução. Se calhar consegues vir agora à tua escola de condução e dizer, olha, abri esta escola de condução e fazes uma story, um vídeo no YouTube a dizer qual é que é o modelo de negócio e os filhos de alguém que te acompanha vão ter aulas na tua escola. E pronto, tens um negócio com clientes desde o dia 1 porque tens uma audiência de nada por aí além, não é? Estamos a falar de 30, 40, 50 mil pessoas, talvez 100 mil, o conjunto assumindo que não há sobreposição de audiência. O que é que há melhor do que isto? É verdade. Acho que não há assim muita... tirando de ganhar €1 ou milhões ou assim, que nós não temos controle absolutamente nenhum. Nisto nós temos influência. Controle não, mas temos muita influência. Concordo, plenamente. Outro dado bastante curioso é o que eu gostei mais nesse desafio. Para já porque não é só façam assim porque eu estou a dizer. É façam assim porque eu estou a fazer. Bem, se eu consigo. Aqui à vossa frente, vocês também conseguem. Mas foi bom também eles verem as coisas que falharam. É super fixe. Imagina, na App Store, eu para pôr na App Store, quando fui fazer o upload, ou seja, ficámos virais, eu a testar o conceito, o pessoal todo pediu o nome da app, eu assim, está testado, está ok, já temos clientes, está ok. Imagina, e uma app que seja 2€ por mês, com 3 mil utilizadores, são 6 mil paus por mês. Paga qualquer servidor. Direto. Sim. Não tem manutenção nenhuma. A margem é brutal. Ok, a App Store fica com 20%. Ok, certo. Sim, tens manutenção, tens o custo inicial, mas... E tens 100€ de App Store para pagar por ano. Estás a falar de... Tu desenvolves só para... Não, faz para as duas. App Store, mas a outra é mais barata. Não me recordo aqui ao certo quanto é que é. A mais cara é a App Store da Apple, não é? Mas ia-te dizer, então, quando eu fui para pôr na App Store, aquilo era um drinking game, não deixam mais drinking games. Tiraram. Não deixam a fazer a pôr o drinking game. Ok. Tive que pôr como desbloqueador de conversa. Certo? Há sempre uma forma. E a seguir, quando eu vou para fazer os anúncios pagos no TikTok, para ter mais alcance, etc., apesar de ter ficado viral, quando eu vou fazer os anúncios pagos, não me deixa fazer os anúncios pagos porque tem álcool. Não estou vendo o TikTok tem mais álcool com a é a tua aplicação. Siri, não. Não é Siri. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que foi bom também porque os meus alunos viram que afinal as coisas não é sempre um percurso direito. Nem nunca é. Nem é sempre nem nunca. Se há uma regra absoluta é que vais fazer qualquer coisa e alguma coisa vai correr mal. Always. Mesmo que corra bem, tudo feito ao início vai correr mal. Mesmo em negócio de investimento imobiliário, até que no meu curso, começo logo por aí. As coisas já me correram mal, foi assim que correram mal, foi isto o tempo que demorei a resolver. E 3 meses de stress em 10 ou 20 anos de arrendamento, para mim é irrelevante. É um bocado isso. Sem dúvida. No negócio também, as pessoas... Tens uma equipa, ou 2 para amanhã uma pessoa importante sai, ou, sei lá, o servidor vai abaixo, ou a App Store tira-te a possibilidade de teres o drinking game de um dia para o outro. De certeza que ficaste down, a aplicação deixou de estar disponível durante alguns dias. Nem sequer fez upload. Nem sequer fez upload. Foi na altura do upload. Você estava tudo preparado, hype, tudo, clientes à espera. Amanhã eu já a anunciar, sabem? Eu já a anunciar no Telegram, amanhã vai bombar, vão ver que isto tem tudo aqui na minha cabeça. De repente, bum. Não dá. Não deu. Não podes ter ilusão a esse tipo de coisas. Mas desta volta, não lançou no dia 1, lançou no dia 3. Outra coisa engraçada, eu acho que é o caminho mais rápido para se ficar milionário. Eu vou explicar porquê. Tu sabes porquê? Porque ouviste no Investorstock. Mas imagina, quando uma aplicação é um tipo de negócio que já está... Atenção, não tenho só aplicações, tenho vários tipos de negócio, ok? Desde serviços a produtos, etc. Até produtos físicos, óculos de sol e coisas assim, certo? A vender na internet. Porém, voltando à aplicação, eu acho que é o percurso mais rápido. Porque é que é um negócio que tu montas e já está automatizado de partida. Okay? No máximo tens que contratar uma assistente virtual num país qualquer para te responder às pessoas, aos comentários das pessoas que metem menos estrelas ou que metem 5 estrelas. No máximo isso. Okay? E eventualmente responder aos e-mails. Isso não é muito caro. Até porque é um part-time, etc. Se calhar por 100€ resolve o problema. Portanto, e isso já só é preciso quando a aplicação ganha uma certa dimensão.
E depois, quando tu vendes a aplicação, consegues muito mais em termos de múltiplo do que consegues quando vendes um produto, uma loja no Shopify de produtos físicos. Mas muito mais, não tem nada a ver. No sentido em que o múltiplo é diferente. O múltiplo é, se fores a um site tipo Flippa, não sei se conheces. Flippa, eu ouvi falar no evento. Boa. Mas eu acho que já conhecia, é para flipar negócios. É para flipar e domínios negócios. também ou não? Também deve ter domínios, não sei. Eu uso mais para os Há uns negócios. anos andei de volta disso e tenho uma série de domínios do HBO. Boa. Que estão lá estacionados. Pode ser que algum dia alguém se interesse. Yeah. Boa. Mas ali, aquilo até faz a conexão logo com a loja do Shopify, por exemplo. E oferece isto logo. Olha, deves pôr o teu negócio à venda entre este preço e este preço. Okay? Com base no revenue que tem, a margem de operação. A margem, tudo. Imagina, e imagina que tens um produto, por exemplo, físico, normalmente, nas aplicações também. Mas imagina que tens um produto, tens uma página no Instagram, uma página no TikTok, se isso vai, se isso não vai, certo? Porque está ali muita coisa importante, não é? Alguns clientes. Se tens base de dados de e-mail, se não tens base de dados de e-mail, pronto. O último negócio ofereceram-me 180 mil euros e eu faturava, sei lá, 80 mil ao ano, para aí. Fizeram um múltiplo de 2,5, 3? Já não me lembro qual é que foi. Deixa-me ver. Foi 180 mil, eu faturava 80 mil. Mentira, é porque não eram 80 mil, eram 100 e tal mil. Eu sei que deviam ser 100 e tal mil. Deviam ser 100 e tal mil. E foi 100, eu sei que não chegava. Era 1.8 ou uma coisa assim. Não sei que não chegava a 2. Quando disseste agora 2 qualquer coisa, 3, não pode ser. Foi para aí 1.8. Pronto, e sei que foi vendido não, fizeram uma oferta que eu por não aceitar, porque entretanto surgiu mais uma estratégia que se calhar consigo aumentar a faturação de 180 mil. Mas já estava, se eu quiser 180 mil, está feito. Percebe? E aquilo não me custou, imagina, para montar aquela loja foram 100 paus. Para aí. Depois tem trabalho, e tem o meu trabalho, o meu trabalho vale dinheiro, não é isso que eu estou a dizer, não é? Mas em recursos, um logo, uma coisa assim. Tens todas essas tecnologias, não é? Pronto, mas depois esperas cash flow, tens de pensar, ok, se tenho este negócio, cá tenho que ter outro negócio também para ter cash flow. Cash flow continua a ser importante mesmo quando se tem dinheiro. Sim, fluxo de caixa. Claro. É o que atualiza à medida que a inflação sobe, desce. Descer é mais difícil, mas que a inflação sobe, mesmo em segmentos específicos. Mas imagina, se fosse uma aplicação com uma margem enorme, etc., o múltiplo seria 7, 8. Mas sendo conservador, vamos supor 5. Não é? Imagina que tu tens uma aplicação que fatura 20 mil por mês. E não é difícil. Certo? Tu com 20 mil por mês, tu és milionário em equity. Porque se tu fores vender, tu vais vender por mais de 1 milhão. Faturação anual, multiplicas por 5, 20 vezes 12, 200 e qualquer coisa. Vezes 5, está feita a conta. É isso? É isso mesmo. Certo? E atenção, ninguém vai vender uma aplicação por um múltiplo de 5. Duvido muito. Vendem por mais? Sim. Depende da aplicação, do nicho, não? Se estiver automatizado, imagina, se tens revenue, imagina, se tiveres um OPEX baixo, o OPEX é o Operate Expenditure. Ou seja, imagina, tu não estás a investir em marketing tanto quanto isso. Não é? Portanto, quer dizer que é uma revenue stream que até é mais... Porque imagina que é serviço de subscrição, que normalmente tem. Sim. Percebes? Aquilo já é uma revenue stream que já está. Mas não tem a ver com o próprio nicho? Ou seja, 5 vezes, por exemplo, 5 anos, ou seja, o investidor compra por 200 mil. Ou compra por 1 milhão, porque aquilo é expectável que em 5 anos dê o retorno de 1 milhão. Só que 5 anos no mundo digital é uma coisa... Não é? Tudo. Mesmo as aplicações grandes, imagina Snapchat, 2016. A cena, imagina, é que... Vem Instagrams, 2016 ou 2017 e rebenta com a cena é que as taxas de abandono de subscrição, quando a subscrição é baixinha, são baixíssimas. Percebes? E o lifetime value o cliente é grande. Enorme. Supera os 5 anos em... Certo? É nesse sentido. Para além de que... imagina, se está assim, eu ainda posso... Há ali trabalho a fazer, não é? Que eu depois posso capitalizar, como é óbvio. Mas pronto. Sim, podes adicionar novas features, novas subscrições. Às vezes pode-me interessar porque tenho uma aplicação complementar e depois posso oferecer aquela como complemento, ou faz sentido para o meu nicho, certo? Há várias razões para... físicos, não é? Imagina, tens uma aplicação de saúde, começa a vender roupa de ginásio. A primeira aplicação que eu fiz custou-me 150 euros e faturou 600 paus no primeiro mês. Tu falaste dela no evento, não é? 150... Ou seja, estes custos baixos que a gente está aqui a falar, em que é que se materializa? Eu consigo pensar em logo, se bem que para mim o logo não é o mais importante, dá para arrancar com uma coisa sem... Logo? Sim. Não, estás bem, eu faço logo no Canva.
no Canva ou naquelas coisas de Não, inteligência sim. artificial que cospem cá para fora por 5 Uhum. dólares com um Uhum. logo. Mas Uhum. o que é que se gasta mais? Fazer a aplicação. Fazer $100 fazes uma aplicação? Uhum. Não viste? Eu estava uma das pessoas que me está a fazer minhas aplicações na plateia e eu perguntei-lhe, Sim. Ricardo, que ele também se chama Ricardo. Sim, sim, Ricardo, sim. quanto é que custou a última? 80 euros ou 90 euros? Acho que foi 90. Mas que tipo não estou a perguntar qual é que é, mas que tipo de aplicação? Ou seja, por exemplo, imagina que é uma aplicação que é um site. Eu já sei, existem Não, eu vou-te explicar, se calhar é mais fácil. um template de um site. Aquele disse que custou 90 euros foi a Boomerang, aquela que ficou no top. Imagina, primeiro lugar, no primeiro dia. E top 10 durante a semana toda. Uhum. Certo? Custou-me 90 dólares, foi o que ele disse, acho eu. Não quero estar aqui a mentir. Sim. Vamos por 100. Que eu sei que não chegou Ou aos 200, 100, ou que, pá, já não, fiz mas não chegou. Não? Tenho certeza absoluta. É que eu já Tenho fiz certeza absoluta. aplicações, já fiz aplicações muito específicas, atenção, e não para vender, mas sim para Uhum. utilização, uso Uhum. interno. Uhum. Pá, nunca me custaram menos de 500 mil euros. 500, ou 1000 euros, não 500 mil euros. Uhum. Claro que são coisas muito tailor-made. Uhum. Agora, se me disseres, pá, é tipo, existem templates de aplicação, só que em vez de ser usado para o nicho de saúde, eu uso para o nicho de, sei lá, de Imagina, cortar, sim, regra cabelo. geral. Imagina, algumas delas. É este sim. tipo de coisas? Algumas delas, muitas vezes sim. Imagina, eu posso dizer, não tem mal nenhum. Uhum. Então, a aplicação existe, está lá, podem fazer download. Sim, se calhar a seguir vou listar a aplicação e já percebo o que é que está ali fora. Não é? Sim, E não, o pessoal que está a assistir também. a Boomerang tem várias perguntas, todas elas não, grande parte delas com estudos académicos por trás que servem para aproximar as pessoas, não é? E depois, tu podes não responder, mas quando não respondes, só fazer penalização. Uhum. Neste caso, obviamente, normalmente é B. Portanto, é um drinking game, Sim. não é? Mas criado para criar, peço desculpa a redundância, aquela conexão mais. As perguntas estão feitas nesse sentido. Já agora fizemos o teste também numa despedida de solteiro. A minha esposa fez com as amigas e não sei quem. Foi incrível, no dia seguinte a gente pediu as perguntas. Mas ela só tinha o Excel na altura, porque a aplicação não estava feita. A minha esposa ajudou-me a testar a aplicação. Portanto, sabíamos que sim, já tinha sido viral, sabíamos que sim. Mas pronto, é nesse sentido. Pronto, foi isso. É isso que custou 90 dólares. Espetáculo. Completamente automático. Eu até me esqueço que tenho e depois só vejo quando já cai da minha conta. As notificações do banco, do PayPal, do Stripe. Não, aqui não. Aqui é diretamente na conta mesmo, porque é a App Store que paga. Sim, pronto. É direto para a conta, vamos. É isso. Pá, parece mentira às vezes, não é? Há bocado estava-te a dizer, até, eu tenho o Excel, não é? Da cálculo da rentabilidade. Pá, espetáculo, as pessoas descarregam, começam a usar e aquilo dá um rendimento que eu nunca imaginei, não é? E estamos a falar de um Excel, não é? Eu literalmente já tenho vídeos criados em como fazer o Excel e há pessoas que continuam a preferir comprar o Excel feito, porque não percebem ou não têm tempo para fazer isso. Tenho um meu, na mesma situação. Também eu tinha um workshop, era um conjunto de 2 workshops. No primeiro montavas a musa, na segunda precisas de estratégias de venda para vender o produto, não é? E o segundo tinha estratégias de marketing digital. Portanto, um complementava o outro e foi antes de ter o curso que tenho agora, que é o Viver de Negócios Automatizados. Agora está tudo lá dentro, não é? E o que aconteceu? Ele vendeu um Excel assim também. Fez 1700. Acho que nunca tinha feito. Eu não sei. Mas eu posso dizer o valor porque ele depois publicou mesmo que ele tinha uma página. Ele tinha 1900 ou 1700 seguidores, alguma coisa assim. 1700 e 1900 seguidores. Achei que não tinha 2000. Porque eu ganhei os 2000 à minha pala quando ele me fez o testemunho. Eu disse: olha, foi esta a página. Ele deixou-me partilhar. Está aqui, é o testemunho dele. E ele fez 1700 paus em 2 semanas com o Excel. Eu já tive uma. Com 1700 seguidores? Sim. Vou dar aqui no meu exemplo. O primeiro produto digital que eu lancei foi início de 2020. Não, o primeiro foi um e-book tipo de 5 euros, uma coisa assim. É que a minha premissa até. Esse e-book surgiu de uma consultoria de business com uma pessoa até de outro país. Olha, é isto que eu tenho, o que é que tu farias? E essa pessoa disse-me, já não me lembro do nome dela, até foi no Upwork que eu encontrei. Paguei 100 paus para essa consultoria. Ela disse-me, olha, eu faria o seguinte: colocava um produto de 5 euros, super barato, no perfil, só para provar que as pessoas tiram o cartão de crédito para pagar alguma coisa tua. E a verdade é que pus e aquilo começou, 4 euros, né? 5 euros, o que é que foi? Esse foi oficialmente o primeiro, mas para mim não conta que foi o teste. Mas o primeiro que eu fiz foi tipo um mini curso de 27 euros, uma coisa assim, e há 2, 3 anos. E a estratégia foi, eu já tinha base de dados de e-mail, já vindo do TikTok, nada por aí além, meia dúzia de centenas de e-mails. Fiz um lançamento interno, né? Diz, olha, vou fazer aqui um mini curso, estes são os temas, vou dar um desconto a quem os primeiros 20 se inscreverem. Aquilo dava, acho que era 200 ou 300 euros. Eu pensei assim, se as pessoas tiverem interesse nisto, eu desenvolvo o curso. Se não desenvolvias.
devolvo o dinheiro às pessoas, Claro. não é? E porque não há interesse, talvez uma pessoa ou outra, se calhar até saíam desapontados, que era um produto que não fazia parte. Aquilo, tive as reservas num instante, desenvolvi o produto, ou seja, eu paguei o meu desenvolvimento antes do produto existir, com garantia, ou seja, mesmo vendendo aquilo às pessoas, se as pessoas não gostassem, eu disse assim, pá, Ricardo, isso é uma grande porcaria, devolvo o dinheiro, faço uma coisa Incrível. diferente. Ou seja, sem produto, isto é possível, não é? E tu Sim. de certeza que fazes isso Muitas vezes. nos teus produtos, Uhum. na tua Fiz marca. muitas vezes, whatever. muitas vezes. E pá, isto para mim é fascinante. Imaginem, eu também faço isto no imobiliário, ou seja, entro no mercado, publicito uma oferta junto dos agentes, junto até tipo do meu público-alvo, um hospital, uma escola, e digo assim, olha, vou ter um arrendamento, vai ser mais ou menos este o conceito. E se começarem pessoas a contactar, eu compro ali os imóveis. Eu já fiz isso. Uhum. Investir até longe de casa, não conhecia no mercado, vou tipo fazer um lançamento, um Certo? pré-lançamento. Não, sem dúvida. Se tiver interesse, aí sim compro os imóveis, começo a fazer obras, reabilitar, só dali um ano e meio que está, se estamos a falar de prédios, se forem prédios então, para começar a arrendar. Pá, esta abordagem para mim é quase... Lá está aí, tipo, e como é que... Sabes o que é que me preocupa? Estou-me a mexer, isto o som vai ser uma bosta, e a culpa é minha. Peço desculpa já de forma adiantada. Acho que Isto é incrível, não é? é tudo, Muito bem. metes aqui uns Mas filtros. sabes o que é que me preocupa e me tira ao sono? É... Como é que quem nos está a ver lá em casa ou no trabalho, enquanto o chefe não vê, É a música. exato, como é que a gente explica a essas pessoas que isto existe? Não é? É difícil, porque imagina, é difícil. Eu já tive alunos meus que fizeram 1000 paus num dia. Eu tenho o áudio, é o áudio mais hilariante. Posso Força. é o áudio. É o melhor testemunho que eu já recebi testemunhos. Imaginem. E já agora, eu gravei-me quando fiz o lançamento. Por acaso tenho vídeos, não, acho que não está neste telefone, está noutro, mas tipo a minha reação às primeiras reservas. Hei de partilhar isso. Boa. Eu queria muito ver isso. Eu juro que já recebi testemunhos de centenas de milhares de euros. Coisas enormes, não é? Mas este de 1000 paus foi o testemunho que para mim tem mais piada. Deixa eu ver se eu consigo. Sei que foi em agosto. Se foi em agosto, não foi há um ano. Ok. Mas que é tipo uma reação das primeiras vendas? Sim, uma coisa assim de sim. Mano, eu não estava à espera, porque isso, para mim, que eu ainda não estou habituado, é muito fora do normal. Não vejo lógica, mano. Eu não sabia que era possível tu acordares, fazeres um salário num dia, mano. Amo. Pronto, e é isso. E tipo, eu sei quanto é que foi, não vou dizer o... Sim, mano, o salário, imagina não é o salário, salário imaginem nacional. à volta de 1000, foi à volta de 1000 euros, não é? Mas imagina, existe muita gente que não sabe que isto existe. E no outro eu estava a falar com o David Oliveira. E lá está, tipo, como é que a gente passa... como é que a gente passa que isto existe e que as pessoas podem... Não cabe na cabeça. Nessa cadeira já teve sentado também o João Gonçalves, também investidor imobiliário, e no podcast nós falámos, eu acho que ficou não foi em off, foi no podcast, falámos o seguinte, que é, como é que tu explicas às pessoas que trabalham numa coisa qualquer, uma fábrica há 20 anos, e dizem assim, olha, eu tipo, faço um flip e faço 15 mil euros. Para mim, o mínimo que fiz no flip foi 10 mil euros, para aí 8 mil euros. Fazes um ordenado inteiro, quem ganha 700 euros, não é 700 vezes 12, dá para aí os 8 mil. Quem é o flip? Explica-me só. Revenda do imóvel. Ok. Ou seja, compras e revendes logo. E isto até foi um imóvel que nem fiz obra. O flip em que eu fiz menos dinheiro, que foi 8 mil euros, foi para isso 8 mil euros. Foi um imóvel que eu comprei, entrei lá uma vez, comprei e vendi, passado uns meses. Portanto, não fiz nada. Não fui eu que vendi, foi através de uma agência. Comprei só. Basicamente, nem fui eu que encontrei o negócio, trouxeram até mim. O que é mais interessante ainda. Como é que tu explicas a alguém que trabalha o mês todo para ganhar este valor? Que fica conheço pessoas, pais de amigos, familiares de amigos que tipo, trabalham até em ambientes fabris, ficam lá 10 horas, fazem horas extra. Ou seja, mas fazem isto por influência até dos patrões, não é? Só que se acreditassem num modelo diferente, tinham pelo menos moral para contestar este tipo de coisas, não é? Porque tu não precisas, ou seja, tu tens um negócio deste digital ou mesmo imobiliário, tu não precisas, ok, agora tenho 1000 euros por mês em rendimento da aplicação e agora vou deixar de ser médico. Podes continuar a ser médico, não é? Assim como imobiliário. Mas o que eu queria dizer com isto é, como é que tu explicas a alguém que
moralmente, tipo, nos últimos 20, 30 anos, esteve a fazer isto para ganhar 10 mil euros, 12 mil euros por ano, e tu explicas que, olha, tipo, investes talvez os chorões do Netflix à procura de imóveis, aos fins de semana, em vez de ir ao café, isto, nem estamos a falar do ano inteiro, talvez nos primeiros 3 meses, a probabilidade de se aplicares bem e com conhecimento gratuito da internet nos meus vídeos do João, que teve aí, vídeos de outros investidores dentro e fora do país, que tu consegues, em 40 horas líquidas de trabalho, fazer aquilo que fazes durante um ano. E isso tem a ver com o facto de estás a falar com pessoas, estamos a mexer com o ego das pessoas. Pois é. Não é? A pessoa vê-se assim, mas calma lá, eu trabalhei 20 anos, isto não pode ser possível, não é? Senão os meus últimos 20 anos de trabalho, ou 10 ou 5, aquilo que seja, são completamente... fere o teu ego, não é? E as pessoas preferem manter... Acho que é por aí. Porque, mesmo, por exemplo, eu penso assim, aquilo que eu faço em Portugal, para 10 milhões, eu falo para portugueses, 10 milhões de pessoas, alguns brasileiros, há uma comunidade lá fora, mas vou assumir 10 milhões e assumindo que os 10 milhões estão na internet. Não é? Se eu fizesse exatamente aquilo que faço, o esforço, montar este estúdio, convidar-te a ti, fazer exatamente o mesmo modelo, mas no Brasil, nos Estados Unidos, sei lá, na França, em França, em Espanha, que é aqui ao lado, tem 3 ou 4 vezes a nossa população. Trabalho é o mesmo, o investimento é o mesmo, o custo operacional também será muito semelhante, ou pelo menos ajustado. Sim. E em vez de fazer 100 mil euros por ano neste negócio, eu vou para os Estados Unidos e exatamente o mesmo trabalho dar-me-ia 5, 10 milhões em retorno todos os anos, não é? Imagina, se eu chegar Eu acho que é o mesmo... Deixa eu te dizer assim, qual foi o youtuber que faturou mais este mês? Tu vais pensar nos mais conhecidos e não foi nenhum deles. Eu já sei qual é porque tu disseste no evento. Mas eu não imaginava. Mas depois fui procurá-lo e pensei assim, fome. E viste no Social Blade? Mas imagina, viste no Social Blade ou não? Não vi, mas vi as views e os alcances, pá, esquece. E imagina, e também há uma influencer que eu represento também na agência de marketing, Catarina Paulino, que este mês, por acaso, ela ganhou o Hugo. O que é o gajo das pinturas. Sim. Pronto, mas o outro faz pinturas. Esta faz vídeos de entretenimento, tudo bem. Mas o Hugo não. O Hugo faz pinturas. Pinta o Spider-Man. Tu viste, não é? Sim. E é agnóstico. Isto tanto vale para os Estados Unidos como para a Turquia. Como... Certo? Mano, ele vai faturar mais do que 1 milhão este ano, de certeza absoluta. Só com YouTube. Só com YouTube. Se fizer um patrocínio qualquer da Giotto, das canetas, esquece. Não é? Isto existe. Por favor. Sim, informem-se, não é? Inclusive, quem não gosta disso, porque não é para todos, não é? As estratégias que tu ensinas, não é? De imobiliário. Há N formas. Tanta forma. E complementa-se, não é? Eu estou no imobiliário, mas eu acabo por fazer ter outro tipo de rendimentos, seja produtos digitais, seja consultorias, seja outros negócios de serviços à volta do imobiliário, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas o veículo pode ser arrendamentos, fix and flip, pode ser uma construção, pode ser terrenos, podem ser curso sobre imobiliário, podem ser ferramentas Excel, podem ser PDFs sobre Excel, podem ser consultorias 1 para 1, podem ser programas de mentoria, podem ser eventos ao vivo sobre imobiliário, existem N formas e sem dúvida não há, sem dúvida, é alcançável por qualquer pessoa que tenha um cérebro, 2 mãos, 2 braços e um gosto, uma paixão qualquer. Gosto, exato. A cena uma habilidade, ou uma habilidade. Há pessoas que não gostam. Pode ser uma habilidade. Uma? Habilidade. Habilidade. Imagina, quando eu comecei e fiz a minha primeira aplicação, a minha primeira aplicação rendeu logo $600, euros, peço desculpa, no primeiro mês. E atenção, ainda o ano passado acho que teve uma média de 300... Não, o ano passado não, o primeiro ano dessa aplicação não foi o ano passado. Mas o ano passado teve uma média boa. Teve um boom. Mas entretanto já foi vendida. E o que é que eu ia dizer? Mas no primeiro ano sei que teve 320 euros, ok, que foi de média mensal. Média mensal? O que é que 320 euros não é nada, certo? Sim. Mas custou-me 100 e poucos euros. Eu tive que investir 100 e poucos euros, não é? Em imobiliário tens que investir para aí 150 mil euros ou 200 para teres um cash flow de 300 euros por mês. É isso. Só aí. É isso. São coisas completamente distintas, nada mas... a ver. Imagina, dá mais trabalho. Não dá, porque tu a fazer imobiliário em condições também tens trabalho. Muito trabalho. Exato. Talvez mais risco inerente. Mas imagina, lá está. E lá está, é preciso. E porquê que eu fiz isto? A primeira aplicação que eu fiz, eu já expliquei aqui, porque eu primeiro tinha uma empresa de formação de um nicho muito específico, que era dar aulas em instrutores de condução e tudo o que fosse nessa área. E a primeira aplicação que eu fiz foi exatamente nesse sentido. Era as perguntas de exame e depois vendi.
Exato. Coisa tão simples, não é? Perguntas de exames. Imagina, porque a concorrência que havia, eu participei no processo de fazer a aplicação e depois eu não queria ter a ver com a aplicação por algumas... já que eu dava a formação, não fazia sentido ter também não me pareceu bem, não é? E depois vendi. Porém, o que é que eu ia dizer com isto que era importante? Vamos falar do cash flow mensal. Porém, o que é que eu fiz? Fiz uma aplicação com aquilo que eu percebia, a habilidade que eu tinha. Não é? Eu sabia que eu ali era uma mais-valia, que eu sabia tudo. E depois fiz também para as outras áreas mais específicas dos transportes, como a ADR, que é transporte de matérias perigosas, coisas assim, não é? Pumba, mais outra app. Exato. Certo? Sim. Pumba. E aí começaram logo ali uma quantidade de apps e depois foi a estratégia até foi que eu montei antes de vender, foi até dizer aos próprios formadores: olha, ficas com X, tinha um códigozinho, ficas com X e dizes: olha, está aqui esta aplicação, experimentas primeiro para ver se é bom. Os influencers, não é? Tipo o programa de referrals da aplicação. E como é que, ou seja, pelo menos, se calhar falo do teu caso, a mim parece-me que tudo começou com essa aplicação Foi a primeira aplicação que eu fiz. A primeira aplicação. E já foi neste mindset do Team Já Ferry, foi depois de ver. Então, utilizei tudo, não é? Sim, foi tudo. Mandei fazer a aplicação no Fiverr. Foi tudo. Foi tudo feito através de... Foi pegar no livro, ler o livro. Mas para quem... Isto é sempre a mesmo imobiliário. Para quem começa, qual é que será o melhor investimento? O imobiliário. Serão garagens, serão multifração, serão terrenos, é fix and flip, é wholesale, é fazer mediação imobiliária. Eu tenho uma... Ou seja, para imobiliário eu acho que transparece também para outro tipo de nicho, no outro tipo de indústrias, outro tipo de operações como a tua principal, que é à base da experimentação. Porque eu entrei no imobiliário porque comecei a experimentar. Eu não disse assim, vou investir o resto da minha vida em imobiliário, quando comprei o primeiro imóvel. Longe disso, pensei assim, acho que é uma oportunidade, let's give it a shot. E experimentei, pus lá uns trocos e envolvi-me cada vez mais com o mercado, com a indústria, com inquilinos, com empreiteiros, não sei o quê, e comecei a gostar. Verifiquei gostar, ou seja, tinha uma hipótese, provavelmente eu vou gostar disto. Vamos testar se realmente gosto. E até hoje nisto tenho ficado. O Mark Cuban, quando saiu da faculdade, também não sabia o que havia de fazer. Então fez uma lista das 10 coisas que ela acha que gostava. Eventualmente. E o primeiro emprego que arranjou, uma das coisas era informática. Pronto, e viu um emprego na área de informática, aceitou esse emprego, ganhou know-how, não é? E depois ganhou know-how, lançou uma aplicação que vendeu por 2 milhões a ele, o que é que foi? E depois acho que ainda fez outra que foi em vários bilhões, acho eu. Pronto, e ficou bilionário assim. Fez a primeira aplicação de streaming, se não estou em erro. Broadcast, qualquer coisa. Não sei a história, mas acredito. Por acaso não conheço a história. Pronto. Mas foi isso, não é? E se calhar é isso, é fazer uma lista das coisas que... Agora, qual é que é o problema? O problema é, por exemplo, pegando no exercício do Ikigai para chegar, qual é que é a ideia de negócio? O que é que eu vou fazer da vida, não é? E pegando no exercício do Ikigai, a primeira coisa que fazes é uma lista das coisas que tu gostas, das tuas paixões. E a segunda coisa que tu fazes é uma lista das habilidades que tu tens. Certo? E depois fazes os pontos, não é? Por exemplo, eu quando fiz a página Homem Finanças, fiz o Ikigai, não é? E quais é que eram os pontos que eu uni? Bom, finanças, era uma coisa que eu gostava e que fazia bem, já tinha rejeitado uma proposta de um banco para trabalhar como analista quantitativo. Também é uma história engraçada essa. E então, finanças, marketing digital, que já estava no marketing digital há alguns anos, se calhar há uns 6, 7 anos, e já sabia fazer anúncios na internet, etc, já puxar tráfego, fazer o funil, converter, e bem, muito bem. Portanto, já tinha alguns negócios que rendiam 40 mil euros por mês de faturação, para quem estava para quem está em Portugal não é mau, não é? Já estava automatizado, não é? Tem essa coisa. E sempre com margens boas, porque na minha opinião, não sei qual é que é a tua, mas na minha opinião acho que os empresários portugueses, regra geral, metem margens muito baixinhas e depois às vezes trabalham para aquecer. E a minha avó, que foi uma grande empresária, sempre me disse: Netinho, se algum dia tiveres frio, nunca trabalhes para aquecer. Acende uma fogueira, nunca trabalhes para aquecer. E eu tento sim, cumprir o português é... o conselho da Dona Antónia. A otimização é quase tudo à base do preço. É porque concorrência existe, vamos baixar o preço. Não consigo vender, vou baixar o preço. Não tem outra vantagem, porque não tem vantagem competitiva, regra geral, não é? Ou seja, não se consegue posicionar com uma vantagem competitiva. É isso.
Não é não ter, porque há muitas pessoas que têm uma fábrica diferente dos outros concorrentes. Sim, mas não vê essa vantagem mas competitiva. não vê a vantagem competitiva. Brilhante, concordo plenamente. Não é que não tenha. Porque nós Exato. temos uma vantagem competitiva gigante em Portugal. Não digo qualquer indústria, mas até as mais clássicas. Não Concordo é bem plenamente. aproveitada. E então, estava a fazer a ligação. Outra coisa que eu pus foi sentido de humor, que eu gosto mais de coisas assim com piada, não é? Pronto, memes, etc. Portanto, eu não sei se tu agora a gente usa os memes, eu sei. Mas se calhar a primeira página que tu viste de finanças a usar memes para as finanças fui eu, digo eu. Talvez. Portanto, fiquei viral rapidamente também por causa dos memes que fui fazendo, não é? Como aquele do... como é que era? O nosso sistema... O que eu pus, o sistema educativo num só meme. E depois tinha... Eu acho que vi esse. Isso é recente, não é? Não, já é antigo, por acaso. É muito antigo. Só se fizeste um repost ou assim. É capaz, tu acabaste de ter feito um repost, não é? Que era ensinar sobre finanças, negócios, coisas. Não. Ensinar a tocar flauta. Isso não é aquele que é tipo a rapariga que está a olhar para ti e o homem está a olhar para ti. Não, é o Drake, É o Drake, ok. Aquele do Drake. Ok. Certo? Pronto, então foi isso. E criei, imagina, e o que tornou também a página muito mais difícil de ser imitada também. Porque imagina, tudo o que ali está sou eu. Porque aquilo está feito com as minhas habilidades que eu tenho, não é? E com aquilo que eu gosto de fazer. Sim. Certo? Muito bem. Agora, qual é que é o problema? O problema é, algumas pessoas querem fazer só com paixão. E outras pessoas querem fazer só com habilidades. Não tem mal nenhum. Eu vou dizer só o problema a seguir. É que se tu fizeres só uma coisa que tu gostes muito, bom, tens que adquirir a habilidade. Não é? Porque senão não... Tipo, podes documentar a jornada, não tem mal nenhum. Tens páginas incríveis de finanças de pessoas que ganhavam ordenado mínimo e por começarem a investir, etc., saíram disso. Certo? Mas tens ali um prazo até poderes monetizar. Que é até adquires a habilidade. Sim. Certo? Ok. Se só tiveres habilidade, qual é que é o problema? O problema é que te cansas mais, não é? Quem corre por gosto não cansa, mas a paixão não está lá, só está a habilidade. Mas as primeiras aplicações que eu construí, porque é mais rápido. Se nós apostamos nas nossas habilidades, é mais rápido, custa mais, mas é mais rápido a conseguir resultados. Sim. E monetizar, etc. Porque eu posso monetizar porque eu tenho a habilidade. Certo? Se eu tiver a paixão só, tenho que ganhar a primeira habilidade e só depois a regra geral é que eu posso monetizar. Sim, tens a skill, não é? É o mais importante, é o que vende no mercado, não é? As pessoas compram a tua skill. Exato. Ou mesmo no mercado de trabalho, vais a um patrão e dizes que és apaixonado por imobiliário, mas não sabes fazer contas de compra e venda, esquece. Pá, gostas muito e... Boa, agora aprende. E depois vem ter comigo. Exato. Ou pelo menos uma habilidade, uma soft skill, não é? A pessoa pode ainda não perceber bem a sério, mas tem ali aquela... Talvez talento, não sei. Qual é que achas que é a tua vantagem competitiva em relação à concorrência? Porque há mais gente no imobiliário, não é? Qual é que achas que é a tua vantagem competitiva? No mercado imobiliário? No físico. Ou seja, compra e venda, arrendamento, serviço ao cliente. Ok. Vou começar já por aqui, que é... Acho que em Portugal a concorrência também não é muito forte. Não, nada, zero. As pessoas fazem os mínimos, muito pouco profissionalizada. Uma parte dos senhorios são indevida, né? Tem 2, 3 imóveis de herança. Há muita mentalidade de arrendas um imóvel e acabou. Ou seja, o valor acrescentado, queres saber do teu inquilino. Fazer as coisas também. Eu já gastei mais dinheiro em obras, dinheiro a mais. Ou seja, podia ter feito uma obra por 15 mil, fiz por 20 ou 25 mil. Porque sei que aquilo vai dar um posicionamento de mercado ao imóvel completamente diferente de se metesse o chuveiro mais básico. Mas não, se calhar faço uma base de duche do I40 com o vidro, ou seja, gasto 500 euros numa base de duche mais o vidro em vez de 200 ou 300, que é o pack mais barato e durável, que funcionaria a mesma, para as minhas fotos no OLX, no imóvel virtual, no Idealista, terem um impacto diferente. Esse é o ponto número 1. A própria interação é muito mais... Mas se calhar isso já chegava, não é? Em termos de procura, ou seja, de posicionamento de mercado, do produto, per si, mas depois tens mais vantagens. É isso que eu estou a dizer, é isso. Muito bem. Concordo plenamente. Concordo. O imobiliário tem uma vantagem que é a procura é a habitação, não é? E o teu público-alvo é muito mais constante e é uma necessidade básica e vai fazer com que ele esteja sempre lá. Mas, por exemplo, há zonas onde eu tenho, sei lá, T0 com 35 metros quadrados por 350 euros e que agora já não, porque as rendas estão malucas em todo lado, mas talvez há 2 anos atrás a pessoa conseguia buscar um T2 com 70, 80 metros quadrados por 350 euros e a pessoa escolheu o meu à mesma em vez do outro. Porquê? Porque eu tenho aquela base de duche, porque o meu móvel está todo remodelado, o outro não está, porque eu tenho alguma mobília e equipamentos para aquele nicho em específico
que se fosse para outra casa pagava menos, mas tinha que trazer as panelas, tinha que trazer a cama, tinha que trazer tudo de casa, tinha que comprar. Portanto, pá, depende do mercado também que estás a atuar, mas acho que o tipo de operação é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Isto no arrendamento. Sim, mas imagina, isso é que o caso pode ser depois extrapolado, não é? Para outras coisas, a gente, seja qual for o que vai fazer, tem que ter uma vantagem competitiva, tem que estar a fazer alguma coisa melhor ou oferecer uma coisa diferente. Diferente, não necessariamente melhor, mas diferente. Mesmo a concorrência, depois assim, imagina que neste momento eu era o único investidor em Portugal. Na prática, não é? Sou o único gajo a fazer compra e revenda, sou o único gajo a vender casa, construir e arrendamento e tudo mais. Este exemplo não é o melhor em termos de grau de ser realístico, mas pá, vou continuar com este raciocínio. Eu remodelo os apartamentos à minha forma, construo por acaso ainda não construo, mas compro e remodelo para revender à minha forma. A minha própria forma de operação é esta. Considero que se destaque no mercado, mas é muito específica, a minha organização. Se aparecer um concorrente, não é? Será que eu perco dinheiro? Será que eu perco vantagem competitiva? Mas se outro concorrente, ou seja, se calhar há pessoas que não compram de mim, que já me conhecem, mas que não compram de mim mesmo porque não se identificam, porque não gostam, porque não gostam daqueles leis, não gostam da localização que eu invisto, não sei o quê. Mas vem um player novo e começa a fazer as coisas de forma diferente. E aquele público-alvo, de repente, já tem oferta. Já tem oferta para eles. Não é? Eu não estou a perder nada. Não era teu público, sequer. Não era o meu público. Ou sequer era o meu público, mas não comprava. Porque não satisfaço esse público. E eu acredito que o imobiliário é um mundo físico, acho que é muito particular. Mas, por exemplo, produtos online, produtos digitais, consultorias, há centenas ou milhares e milhares de advogados. Ninguém te consegue imitar a ti, se tiveres nisso. Ninguém te consegue imitar a ti, as pessoas, especialmente este tipo de coisas mais relacionais. Tu podes ser o único gajo a falar de finanças em Portugal, pá, eu não vou contigo, não gosto da tua comunicação, pá, nunca vou saber sobre finanças. De repente aparece o Zé Manel que tem uma abordagem diferente, não é tanto à base de memes, é mais analítico, é mais não sei o quê. Pá, identifico-me mais com este gajo, eu sou mais analítico. Vou consumir dele. Tu estás a perder dinheiro com isso? Eu acho que não. Por isso não é bem uma concorrência, é uma... É complementariedade. É isso. E até ganham em fazer lives os dois, calhar. E até ganham em fazer lives os dois. Eu vejo muito assim, muito. E gosto muito de ajudar as páginas que têm menos seguidores. Tal como fui ajudado quando tinha. Sim, pá, e mesmo o diálogo, ou seja, tu podes ter diálogo com o pessoal que faz o mesmo tu musas e não sei o quê, e não é propriamente um concorrente, porque já não tenho uma página que tem produtos à volta disso. Mas o facto de até definir a própria discussão de tópicos opostos, temas opostos, por exemplo, tive aqui o João que eu referi há pouco, há umas semanas atrás, e ele é completamente contra o arrendamento. Foi interessante a nossa conversa, porque eu comecei a investir em imobiliário com o arrendamento. E ele não é contra o arrendamento, mas acha que é uma perda de tempo e tudo mais. Mas já faz imobiliário e é só valorização? Que é só a valorização, é isso? Para já comprei e venda, pelo menos. Ok. Estava só a tentar perceber. Exato. E, pá, eu acho isso super interessante e eu procuro até, pá, a forma como eu falo e as pessoas falam comigo, ou seja, parece que todos concordamos um bocado com umas coisas com aquilo que eu comunico, com aquilo, ou seja, eu comunico de uma forma e faz sentido para mim, muitas pessoas acham que faz sentido, mas eu até sinto falta de haver aqui uma heterogeneidade e discórdia. Exato. Okay, exato, será que a rentabilidade calcula assim? Para mim a rentabilidade tem que ser assim assado. E não sentes, achas que estão todos na mesma página em termos de cálculo da rentabilidade, é isso? E sinto que as pessoas estão todas na mesma página e tipo, pelo menos, pá, claro que há pessoal que não se expõe, não é? Que tem uma opinião completamente distinta, mas não há mas das pessoas que tu sabes é a mesma. Exato, eu procuro muita informação lá fora. Cá em Portugal ainda há muito poucas pessoas a falar sobre isso e acabo por chegar tipo, ali um consenso também, não há ali um grande atrito em termos de ideologia e de forma de calcular as coisas e ponto de vista, mas eu tenho que fazer esse exercício comigo mesmo, assim, o que é que eu estou a fazer mal? Eu acho que estou a fazer tudo bem, que a rentabilidade, e que estou à prova de crise, e que tenho um LTV mais baixo, e que a minha dívida é muito mais baixa do que, e posso suportar a subida de juros, mas o que é que está mal disto, né? Tenho que fazer este exercício para mim, só que eu estou só a funcionar dentro da minha cabeça, é difícil. Claro que falo com pessoas que estão expostas e que não estão expostas, mas se estiverem todos mais ou menos na mesma página, é difícil de... Não é? Imagina-me, tu achas que melhoras a falar com muita gente, com muitos experts do ramo? Ou achas que as tuas decisões ficam piores? Ficam mais completas. É? Mais informação. Eu, por exemplo, eu acho que funciono mal com
mesmo o mundo que eu também tenho alguns investimentos, criptomoeda. Aliás, também és um gajo que percebe criptomoeda, não é? Mais ou menos. Pelo menos é responsável pela primeira transação. Isso não é? sim, isso sim. Muito bem. Primeiro. Sim, verdade. Aliás, foi assim que eu te convidei para ir lá a primeira vez naquele live maravilhoso. Muitas visualizações por acaso desse live também. O que é que eu ia dizer? Nas criptomoedas, NFTs e mimações, eu sou melhor quanto menos pessoas eu ouço e mais olho só para as contas, por exemplo, nas ações, só para as contas e tomo as decisões sozinho do que estar a ouvir muita gente. Sabias? E não sou a única. Assim, há uma história muito engraçada de um livro que se chama How I Made $2 Million in the Stock Market in 2 Years, qualquer coisa assim de género. Portanto, em que o gajo era bailarino, ainda numa altura em que comprava as ações por telefone ou por carta, certo? Okay. E o que é que acontecia? Ele conseguiu criar uma equity muito boa, com o ordenado dele de bailarino, portanto, ponto de parte, etc. E ficou tão bom que foi para Wall Street. E quando ele foi para Wall Street foi o pior ano dele. Parecia que todas as decisões que ele tomava não mais. Porque estava a ouvir opiniões de outras pessoas, percebes? E eu sinto muito isso, por exemplo, em relação a investimentos. Sinto muito isso. Sim, isso tem a ver com... Ou seja, nós somos seres humanos, não é? Acho que... Ou seja, se toda a gente começar... Se tu vês notícias sobre o mercado está a cair, seja ações, seja imobiliário, o mercado está a cair, estas medidas meio maradas do governo... E toda a gente começa a falar sobre isso, tu inerentemente vais ser influenciado e ter o teu mood, não é? Vai ser menos... Vai ser afetado por isso, não é? Do que se estiveres mais no teu... Mas tem que haver um balanço, não é? Porque tu precisas ter algum contacto, saber o que é que se passa. Ouvir ideias novas, não é? É isso. Novas. Concordo contigo. Agora, isso tem muito a ver com a inteligência emocional, que é o facto de como é que essas informações externas influenciam as tuas decisões, não é? Como ser humano é difícil, não é? Nós estamos programados para seguir o rebanho, para onde nós vamos atrás porque é supostamente o mais seguro. Qual é a tua visão sobre... Eu sei mais ou menos qual é, não é? Mas agora, depois de... Achas que o mercado imobiliário arrefeceu um pouco ou não? Arrefeceu. Eu sinto isso na prática. Não estou a dizer que teoricamente... Aliás, teoricamente os juros sobem, o dinheiro do capital é mais elevado, o poder de compra 10. Certo. Tudo, ou seja, a coisa supostamente é influenciada dessa forma. Mas eu sinto na prática. Pessoas querem comprar as minhas casas e não conseguem aprovar o que é. Sim, é o que eu digo logo, pá. Em termos de rendimentos, estamos a falar de quanto? Pessoas que ainda não têm pré-aprovação. Se olha, não vai dar. Tipo, você já não consegue há 3 meses, este momento já não consegue. Pode pedir a pré-aprovação ao mesmo. Eu não vou assinar CPCV, você não vai transferir sinal nenhum. Não vamos estar a carregar esse risco. Mas a minha... Ou seja, eu continuo, é como se aquela ali não fosse válida. Isso acontece muito mais hoje do que acontecia há 3 meses 5 meses atrás. 3 meses atrás. Mas de forma comparativamente mais acentuada, sem dúvida. A partir de julho, agosto, começou a sentir muito mais isso. Isso faz com que o mercado arrefeça, não é? Preços que subiu em flecha. Sim, isto é carregar no travão, não é? Também estávamos com a aceleradora a fundo há muitos anos, não é? São muitos anos em que o Banco Central Europeu estava com a aceleradora a fundo, não é? Com os juros negativos, etc. Não é? Desde 2014? 13, provavelmente. 13, 14. Sim. 13 começámos. Sim. A descer, e por aí abaixo. Agora não sei quando é que chegámos aos negativos. Foi para aí, acho que foi 14. É capaz. Ou 13,0 e depois a partir daí abaixo. Certo? Sim. Pá, na pandemia tivemos com menos 0,5. E pessoas a pagar, aliás, a ter os bancos não a pagar diretamente, mas tipo a acumular um crédito no banco, porque supostamente o banco tinha que pagar para eles terem lá o financiamento. Não é? Malta com 0,15, 0,2% de juros de spread. Sabes que eu vi uma coisa que me gostou muito é ver que os estrangeiros... Eu fiz esta pergunta no Investor Talk, não é? É porque os estrangeiros olham para o português e é assim, a média de taxa fixa europeia são 95%. Ok? É 90%. Não, é 30% é taxa fixa. Acho que é isso. Não, é 80%, uma coisa assim, 80% de taxa fixa. Eu posso ver. Sim, ao contrário, é 30% de taxa variável. Na Europa, acho que é para 80% de taxa fixa. Mas vamos ver, porque eu tenho aqui os dados para não estar a dizer. Não sei de cor, mas há de ser. Nós temos uma diferença gigante, sim. Os nossos que são 85% ou 90% são taxa variável, uma coisa assim do género. 93% dos empréstimos são de taxa variável em Portugal. Ao contrário da média europeia,
que são 15%, ou seja, 85% são de taxa fixa Exato. na União Europeia. Não é? Nós temos 7%. De 85 para 7. Sim, é um. O que é que achas que alguma ideia, não? Imagina, eu sei que há um pormenor que é, nós ainda conseguimos ter os juros um bocadinho mais baixos do que outras partes da Europa nos bancos comerciais. Mas para além disso... Sim. Por exemplo, a Polónia agora tem as taxas os spreads dos bancos gigantes, ou seja, 6, 7%, uma coisa estúpida. Uhum. Talvez seja por isso, talvez nós nunca tínhamos levado com juros a sério. Não é? Nos Estados Unidos... Imagina, nós tivemos juros a 10%, sabes? A dívida pública portuguesa teve com juros a 10% em 2010 por causa da situação do Sócrates, porque o país podia ir à falência. Foi tipo o maior. O maior não foi maior, imagina. No tempo de Mário Soares, isto não interessa, tivemos 20%. Sim, a inflação era tão grande, antes de nós entrarmos para a Europa, a inflação era tão grande. Sim, os juros nos anos 70 era 30%, uma coisa assim, financiamento. Uma casa também custava 4 mil euros. Ou certo, mas depois imagina, tinhas um juro tipo brutal. Altíssimo. Mas imagina, tipo, Estados Unidos, uma taxa de juros normal é nos 3, 4%, não é? Nós neste momento estamos aqui 3, 4% e está tudo a arder. Agora, porque é que, na minha perspectiva prática, de quem já se financiou desde 2017, 18, as abordagens que tive com os bancos, a maior parte deles, especialmente na minha parte inicial da carreira, com os gestores de conta, normal, tu vais lá, te sentas, te falas, tiras uma senha e falas com as pessoas. Quase nunca as próprias pessoas não colocam a taxa fixa como opção. Não é? Tens que pedir. E não te dizem assim, olha, isto é uma taxa variável, é obrigatório, já há uma série de anos, eles darem-te um cenário, a tua prestação, um cenário em que a Euribor bate em máximos históricos, 5 e tal %. Mas é tipo, isso é máximos históricos, isso não vale a pena olhar. Mas agora é capaz de acontecer. Agora é capaz de... Nós não estamos cada vez mais perto, na verdade. Eu não admiro nada que não cheguemos lá e que ultrapassemos isso, na verdade. Ou seja, em termos culturais, ou da cultura dos bancos e das pessoas que estão a servir os clientes, não há... É tipo, tu ires ao café e existirem pastéis de nata e tortas, só que o gajo está a servir, não é? Só de serve tortas. E os pastéis de nata estão tipo lá atrás, no montra que não se vê. Não é? E tu consegues ver, qualquer coisa está lá atrás. Tipo, isso ainda está a arrefecer. Estão aqui as tortas. Acho que é um bocado... Eu senti isso. Claro que algumas pessoas com agora trabalho têm muito mais noção das coisas e do financiamento e colocam as coisas de outra forma. Mas de forma geral, mesmo já lidei com dezenas de gestores de balcão, gestores de conta e até gestores de empresa. E estão aqui as tortas. Só te falam das tortas. Basicamente é isso. Tem esta torta a 3 meses, esta a 6, esta a 12. Depois de falarem dos pastéis de nata, como durante esses anos todos os pastéis de nata eram mais caros, não é? Tu se calhar não compravas os pastéis de nata, isto embora. Desculpa, não compravas as tortas. Desculpa. Ias comprar as tortas. Mas porquê que nos países estrangeiros isso não acontece? Percebes? Essa é que é a minha pergunta, não é? Porquê que nós temos o inverso da Europa? O inverso completo, não é? Não é estranho? Porque durante estes imagina, porque eu ouvi algumas explicações. Ouvi algumas explicações no sentido de... Não ouvi algumas explicações. Ouvi estrangeiros dizerem isto acerca do nosso país, que é Portugal, como tem baixa literacia financeira, opta pela taxa variável em vez de optar maioritariamente pela taxa fixa. Faz sentido, que as pessoas não sabem o que é que uma subida da Euribor causa. Eu falo com pessoas hoje, sigo muito próximo, na verdade, que as pessoas não sabem assim, minha liga para o banco, a minha prestação aumentou. Estou noutro mundo, ou seja, tipo, como é que eu estava a pagar 300 e agora estou a pagar... aqui há algum erro. Tipo, estou noutro mundo, não é? Quer dizer, como? Eu estou já... Tipo, não faz sentido. Tipo, aumentou isto, estou-me a enganar. Estou-me a enganar, estou a ir ao bolso. Isto é as comissões, deve ser comissões. Aumentou, a taxa atualizou. Euribor 6 meses atualiza, não é? Nos últimos anos, aquilo subiu e desceu. Se as pessoas viram que lá atualizar, então assim, olha, o mês passado era 260, este mês agora são 270. Vezes que aquilo desceu um bocadinho, já são 240. É 250 mais ou menos, isto está assim, deve ser ali alguma taxa, alguma coisa. Agora subiu 270 para 450, não é? E não sabem porquê. Quer dizer, hoje não sabem porquê. E os jornais falam disso. Tudo a dar, não é? Tudo a dar, Talvez não hoje, mas há uns 3 meses atrás. Certo, não, sem dúvida. Não é? É um fenómeno. E não estamos a falar da minha avó, com pessoas de 40, 50 anos, não é?
Às vezes 30. Em casa, tem telefones, tem Às vezes tablets, tem 30. computadores. 30, já. Incrível. Muito bem. Não sei porquê. Mas isso, também não. Eu gostava de saber. Porque imagina, eu sei porquê, eu sei qual é que é a explicação. A explicação Qual é que é que dão no tua- estrangeiro, eu sei. Tipo, Ok, explicação do que género, tu conheces. porque quem tem baixa literacia financeira não pensa nas suas finanças a longo prazo. Uhum. Ok? E nós não pensamos. Pronto, é Isso isso. vê-se nas Pronto, e urnas. essa é a explicação. É a explicação. Mas gostava de ouvir outra, não é? E como vocês estão mais no meio, eu não percebo nada de imobiliário. E essa parte de literacia financeira eu não combato, só combato se calhar 2 vezes por ano, que é quando tu lá vais ao meu canal. Essa parte de imobiliário, essa parte de literacia. Por isso, é isso. Mas foi a explicação que eles deram. Que é como os portugueses não pensam no futuro, no futuro financeiro. Pensam muito, apesar de serem muito medrosos, certo? Avessos ao risco, certo? Muitas vezes ao risco. Não pensam o seu futuro financeiro. Não Na é nossa pensado. cultura é arriscado ser averso ao risco. Diz? Será que na nossa cultura é arriscado Ser avesso ao risco? ou tomar ações aversas ao risco? Todos nós somos avessos ao risco, não é? Mas imagina, as culturas latinas privilegiam muito as coisas com baixo risco, bastante. Porque não sei, mas imagina, a Suécia, os suecos vão-se bem em qualquer ponto do planeta. É uma coisa muito engraçada. Dão-se bem em que Em sentido? qualquer Social? ponto, monetariamente. Ok. Na vida, de ir Sim. longe. Os suecos estão-se bem, não interessa se é na Suécia, se é nos Estados Unidos. Os imigrantes suecos têm uma conta bancária muito maior do que todas as outras. Os nórdicos, não é? Tem uma conta bancária muito maior do que os outros Pois, nós imigrantes. É engraçado, se não é? calhar têm mais tempo, não têm tão bom tempo, pensam mais na É vida. isso. Não, sem dúvida, é genético. Sim, Nós sim. aqui, uma churrascada, não se pensa nos problemas. Isto vais para países ainda mais. Há uma correlação engraçada entre a temperatura e o PIB de um país. Quanto maior a temperatura, menor o PIB. Claro que depois há aqueles outliers como o Dubai ou uma coisa assim, mas também não dá para trabalhar. Já estiveste no Dubai, não? Não. Mas tipo, Eu tive no aeroporto. faz 50 graus, tu não consegues ir à rua, não é? Eu nunca tive um país com tanto sol em que eu trabalhasse tanto. Bom, eu ficava no hotel, até poder ser 7 ou 6 Podia ser da 50 tarde. graus ou menos 50, se calhar o teu comportamento era o mesmo. Era o mesmo. Não é? Pá, não sair do hotel, é impossível sair do hotel. Tu sais do hotel, começas a escorrer, não é? Yeah. É completamente impossível. A água é sopa, a água da praia é sopa, não é? Parece que mergulhaste num caldo verde. Se tiver algas, é um caldo verde. Uma colherzinha. Mas há uma correlação entre o PIB e... Acredito sim, não é? Por isso é que estes países, a Itália, a Espanha, Portugal, a Grécia, está Os sempre... que gastam, dizia o outro, o holandês, não é? Gastam o dinheiro todo em meninas e vinho verde, para não dizer isso. em vinho, meninas e vinho. Vivemos a vida de outra forma. A maior parte, não é? Da população. Isso nota-se nas pessoas que estão despreocupadas, costuma-se dizer, haja termossos, sagres ou superwalk e um plasma com Sport TV e muitos... Tu vês isso também no Brasil. No Brasil também vês isso no sentido em que, imagina, no norte brasileiro o PIB per capita é menor do que no sul, que é mais frio. É menor onde é mais... No norte, onde está mais calor. Tu vês isso no Brasil também. Há uma correlação. Há outliers e acho que os outliers devem ser estudados. Certo? No sentido em... Porquê que isto é um outlier? A menos que seja mesmo por causa do clima que não dá para trabalhar. Ok? Isso não interessa. Sim. Mas imagina, tens um outlier que conseguiu investir numa indústria e por causa dessa indústria há um PIB per capita incrível naquele país tropical. Mano, estudem isso e passem a fórmula tipo para os outros países. Sem dúvida alguma. Há alguns outliers. Se calhar são só outliers. Quando estás a falar de outliers, estás a falar de indivíduos. Há alguns fora da curva. Há alguns em que tipo, são paradisíacos e têm um PIB. São muito poucos, acho que são 2 ou 3 países só que saem da curva nesses todos que estão ali no Equador. E os outliers devem ser estudados. Acho que é o Botsuana. Eu não sei se é o Botsuana que teve um crescimento ou foi a Nigéria que conseguiu um crescimento enorme, alguma coisa assim. Houve um país qualquer, penso eu, africano, que saiu da curva. Ou seja, tem tudo para ter um PIB per capita menor e conseguiu sair da curva. Eu não sei qual é que é o país. Não quer dizer... acho que não... Não, Kuwait não é... Não, mas o Kuwait tem petróleo, não é? Mas mesmo assim, não interessa. Tens países com petróleo que faz calor e... Não interessa. Bem, exato. Pá, há uma relação, exato. Isto funciona por médias. Uma correlação entre mas não o clima. Mas, por exemplo, a cena das taxas fixas e taxas variáveis. Que a Espanha é aqui ao lado. O clima é muito semelhante. E não sei quais são os números específicos de Também Espanha. não sei. Mas a ninguém a sabe média europeia. Mas talvez sejam bastante diferentes dos nossos. Verdade. Mas imagina, é isso.
É isso. Mas imagina, não sei se Espanha está assim tão melhor do que nós. Do que nós, sabes? E Itália também me está a assustar muito. Agora vai receber muito dinheiro, a Itália vai receber muito da bazuca, não é? Tanto que aquela de extrema-direita que era separatista a Meloni, não é? Que era separatista da União Europeia, quando viu o dinheiro que ia entrar, mudou o discurso, não é? Pá, é muito... Eu acho que começo por aí. Por exemplo, eu sempre fui muito conservador. Não conservador, mas... não é como digo? Averso ao risco? Tu? Averso ao risco. És muito? Ou seja, gosto de saber as variáveis e influenciá-las e saber como as influenciar, como as controlar. Como é que eu contratei uma taxa variável no meu primeiro financiamento? Eu olho para trás e penso assim, se eu tivesse mais informado nessa altura, eu provavelmente tinha optado por taxa fixa. Na altura, estamos a falar de taxas fixas, que é 1,25%. Eu teria feito uma análise na altura, assim, mas ver agora o médio dos últimos anos. Só que ainda por cima eu até fiz um financiamento a um prazo mais curto. Eu podia ir até aos 40 anos e fiz 25 porque não queria ter dívida durante muito tempo. Parte emocional. Engraçado. Só um erro, não é? Supostamente. Digo eu, não sei. Na minha estratégia, sim, um erro. Até que passado uns anos estendi ao máximo. Sim. O que é que eu estava a fazer à minha vida? Mas já tinhas menos anos. Já. Para a frente. Ainda consegui aos 40 anos. Okay. Anos. Isto foi, o primeiro investimento foi com 24, por isso ainda consegui. Agora, por nunca meter... Ou seja, a opção taxa fixa, eu só comecei a ouvir taxas fixas, acho que nem foi dentro do banco. Eu digo-te mesmo, acho que nem foi dentro de um banco. Primeira vez que eu comecei a ouvir taxas fixas, talvez seja no canal do Instagram. Mas assim, imagina, sabes o que já me aconteceu também? Porque às vezes acontece isso nos bancos. Eu não tenho nenhuma crítica aos bancos. E nem vou dizer o banco que eu fui. Mas a primeira vez que eu quis fazer um portfólio, fui a um banco, não havia XTBs nem nada disso, certo? Foi um portfólio, eu tinha o portfólio todo feito e eu tinha uma quantia, algo, 20 mil euros, uma coisa assim, para investir. E fui ao banco e tive que ser eu a pedir, um banco de investimento, não é, um banco não é de investimento, mas a parte daquele banco, eu não posso dizer, senão depois digo o nome do banco, eu não quero, pode ter sido um caso isolado, só que não tenho outro contacto. E fui ao banco, não à parte comercial, mas à parte mesmo de investimento. Sim. Certo? Pronto. E quando cheguei lá tive que ser eu a ver o que é que ele tinha. Porque eu já estava farto de fazer perguntas e ele não me estava a conseguir dar as coisas que eu queria. Mano, eu tive quase a comprar ouro mesmo para equilibrar o portfólio. Eu acho que é essa a causa. Mas sabes, por acaso é um conselho bom. Quando eu cheguei lá disse-me logo assim, SP500 temos aqui. Eu precisava de um produto SP500. Temos aqui a zero. Sabes porquê? Porque fazia parte dos objetivos daquele mês a venda daquele ativo. Pois. Porque é assim que os bancos... Isto é o que me parece. Posso estar completamente errado, certo? Mas parece-me que é assim que os bancos ensinam os gestores de conta. Porque imagina, os gajos do BES tentaram impingir pela goela até à última da hora os fundos todos do BES. E não porque sabiam que aquilo era um esquema. Mas no dia anterior houve gente a comprar fundos do BES. Porque estava o gestor de conta a dizer, compra isto. Porquê? Porque estava um gajo a dizer assim coisa, estava a dizer, levas bónus se venderes disto. Isso funciona muito assim. São equipas como o gestor de conta, vamos ao banco, é o banqueiro. Não, aquilo é um comercial que está ali a falar contigo. Tem objetivos de créditos. Já tive renegociações de crédito que tinha que fazer um PPR no banco. Assim, mas não, tipo, mesmo assim enfiar pela goela. Tipo, 100 euros no PPR. E tipo, vou dizer o nome dele, já não, aliás, tenho certeza que já não está no banco. Mas pronto, eu faço a porcaria do PPR só para reduzir a minha taxa de juros, mas quer dizer, 100 euros. Ele tinha um objetivo, de certeza, na absoluta, tinha um objetivo qualquer, não sei quanto em PPR naquele mês. Então enfiou-me ali um PPR pela goela, meti lá 100 euros no PPR da Agora é triste porque imagina, o teu dinheiro é uma coisa importante e tu devias ter um gestor de conta que estivesse preocupado contigo também. Eu sei que tudo bem, é uma empresa, ok, certo. O McDonald's também não está preocupado com a minha saúde quando eu vou lá comer, ok. No entanto, não sei. Sim, e por exemplo, a mim faz-me confusão, e a mim, pessoal da indústria que sei, as campanhas que existem para créditos pessoais. Quer dizer, Black Friday, crédito pessoal 5 mil euros. Eu recebo notificações das aplicações, tipo, ao dia dos namorados, não sei o quê, deu uma prenda, umas férias. Achas que continuamos a cair nisso? Eu quero acreditar que não, mas achas que nós continuamos a cair nisso? E comprar dívida mesmo muito cara? Tens muita gente que recorre a isso, sim. Tens. Muito triste. Isso é muito triste. Especialmente as pessoas que têm menos dinheiro, têm ordenados mais baixos, ou que precisam daqueles 3 mil euros, daqueles 2.500 euros, ou... isto acontece.
Já houve algum ponto na tua vida... Eu agora estava a lembrar quando eu tinha esse tipo de ordenados. Percebes? E estava a lembrar quando eu tinha esse tipo de ordenados. Porque quando tinha esse tipo de ordenados, a minha situação é triste. É triste no sentido, imagina, não é preciso chorar. Não vou, isto não é o programa, não é as tardes da Júlia. E eu não vou aqui verter a lágrima. Mas imagina, eu não tinha a menor ideia de como é que se juntava sequer 3.000 euros numa conta. Eu não tinha essa ideia. Portanto, eu sei o que é que essas pessoas passam de um crédito. Eu sei porque eu estava lá. Eu não fazia ideia como é que se fazia dinheiro. Imagina, eu tenho boas pessoas na família que já tinham bons negócios, que montaram bons negócios. Mas mesmo assim, mesmo tanto por dentro e não sei o que, eu não conseguia ver como é que... Parecia-me tudo muito caro. Como é que as pessoas compram carros? Como é que as pessoas... Estou a falar sério. Isto era uma coisa que me fazia confusão. Como é que as pessoas calam? Certo, isto era uma coisa que a mim me fazia muito confusão. Agora sei, não é? E consigo dar resposta a estas perguntas todas, graças a Deus, não é? Mas isto é uma coisa que fazia muita confusão. Tu tinhas isso também na tua vida, no sentido de... como é que aquela pessoa consegue juntar 5.000 euros? Algum momento pensaste assim, como é que se faz dinheiro? Como é que as pessoas compram casa? Eu quando era... Eu não sei, eu tinha essa coisa. Como é que as pessoas conseguem comprar uma casa? Sem ser... Imagina, porque a situação do empréstimo percebe-se e não sei o quê. Mas estamos a falar... Estou a associar isto a idades. Tipo... Sim. Imagina, a ordenados. Imagina, tu trabalhaste normal, digo eu. Um mês. Tiveste um trabalho normal um mês, a sério? Depois part-time, uns 6 meses antes. E depois foi... Depois entrepreneurship all the way. Ok. Eu não tenho esse... Trabalhei por conta de outra, não é? E a mim fazia muita confusão de como é que as pessoas conseguiam dinheiro. Tu não tinhas essa cena? Ou sempre soubeste, não, isto monta-se um negócio, faz... Não. E consegue-se cash flow? E nunca me... Ou seja, de forma consciente, não... Tipo, ter esse exercício de como é que se junta 5.000 euros. Eu lembro-te o que me fazia confusão era o seguinte: em obras tipo familiares já há 15 anos, uma coisa assim do género, eu sabia quanto é que os familiares ganhavam e pagava-se ao dia aos pedreiros e porteiros, não sei o que estavam a fazer. Eu pensei assim, como é que este tipo, supostamente eu tinha puto, não é? Assim, trabalhar nas obras é uma cena mal. Eu lembro na escola, tu vais trabalhar nas obras, assim, mas espera lá. E há bocado estavas vestido de maneira que eu achava que tu ias trabalhar nas obras. Mas eu não fica aqui no podcast. É capaz. Estou sempre preparado, isto dá para tudo. E eu pensava assim, mas tipo, como é que na escola há esta, tipo, cheguei a esse ponto, assim, trabalhar nas obras, não sei o quê, uma cena com uma má conotação, assim, mas estes gajos fazem tipo, talvez 2 ou 3 vezes mais do que os ordenados de familiares, amigos de familiares que trabalham há 20 anos. Não é? Ganham muito mais. Ganham muito mais. E lembro-me disso na minha cabeça. Tipo, isso. Mas assim, pá, questionar tipo, como é que se junta. A mim fazia-me confusão. Eu acho que... Começa a pensar Imagina, a página, eu acho que a minha página nasce um bocadinho por causa disso. Para eu explicar às outras pessoas como é que se faz, percebes? Eu acho que há ali um bocadinho de vingança pessoal, não sei, porque nunca ninguém me explicou. Percebes? Imagina, repara, se tu chegares ao pé de uma pessoa e perguntares assim, de onde é que vem o dinheiro? A pessoa vai falhar na resposta. A pessoa não faz puto de ideia de como é que o dinheiro é formado. Exato, a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe como é que o dinheiro... Se calhar ainda chega lá e diz assim, Banco Central Europeu. Médio mal, porque a maior parte do dinheiro não vem de lá. Não é? A maior parte do dinheiro é teu, é meu, não é? Que a gente chega ao banco, mete lá 1.000 paus e eu, com esses 1.000 paus, desses 1.000 paus queria 10.000. Faz 9.000 mais. Exato. É? Empresta com juros em cima. Ou seja, empresta com juros em cima. Não é? E todo o dinheiro... E depois, aqueles 9.000 paus que foram criados do ar, são emprestados a alguém, e alguém vai depositar uma conta bancária porque entretanto comprou qualquer coisa, venderam qualquer coisa, não sei o quê, e esses 9.000 paus dão para gerar mais dinheiro. E é assim. Sim, mas isso é a máquina. Porque eu acho que há 2 pontos de vista. Há a máquina, e as pessoas, acho que uma parte deles, mesmo quem tem empresas, não percebe que isso funciona assim. Mas em termos, agora até falo da parte cultural, imagina, as pessoas, recebemos mal, queremos ganhar mais, mas não percebem como é que conseguem ganhar mais, seja acrescentando valor na organização em que estão inseridos, estamos a falar de ordenados, seja justificar aquilo que já fazem. Porque tu podes, hoje, tipo, se perceberes como é que a organização funciona, não estamos a falar como é que o sistema todo, bancário, a dívida fracionária, juros, não sei o quê, empréstimos interbancários, nada disso. Estamos a falar da empresa... não, estava a falar do dinheiro físico. Do dinheiro físico, ou seja, do dinheiro que existe na economia. Estás a falar de outra coisa, de como é que a pessoa faz mais dinheiro, não é? Sim. Ok, sim. boa. Adoro. Sim.
Depois tens a parte mais técnica, Sim. não é? De como é que o dinheiro é criado, as pessoas não sabem, e depois também não sabem. Mas era importante, toda a gente que estava a ver, se calhar, como é a tua audiência, sabe como é que o dinheiro é criado. Se não, acho que deviam ir ver ao YouTube, mas tu em princípio sabe, tal como a minha sabe como é que cria o dinheiro, também seria melhor. Agora, o que estás a dizer eu acho que ainda é mais importante, que foi por isso que eu acho que construí um pouco a página, que é, a pessoa não faz ideia de como é que sai do sítio onde está, do ponto A e vai para o ponto B, de onde a ganha mais. Não faz ideia, não é? Exato, não faz ideia como influenciar isso. Exato. Pensa assim, quero um ordenado, olha, vou ter mais um filho, vou pedir um aumento ao meu chefe. Mas não percebe como é que o dinheiro é feito na organização. Quem é que paga? Porque, como é que paga? De onde é que vem esse dinheiro? Por exemplo, o imobiliário para mim é espetacular porque tu vendes produtos que são pagos com dinheiro que não são das pessoas. São aqueles 9.000 euros que o banco inventou. As pessoas estão a comprar com esse dinheiro que o banco inventou. O que é espetacular, porque tu estás a vender um produto e pessoas estão a pagar com dinheiro que esse dinheiro que não existia da parte da manhã. Tu estás a injetar dinheiro na economia, na verdade, porque depois tu fazes lucro. Compras um imóvel por 100, metes uma hora, vendes por 160. Eu disse mal a criação de dinheiro agora que eu estava a ver, porque eu disse de 1.000 criam 10.000, não é assim, ao contrário, exatamente o inverso. De cada 1.000 que são depositados, podem emprestar 900, era o inverso. Mas existe a dívida fracionária, ou seja... Sim, mas o que acontece é exatamente isso, ou seja, ele tem que guardar 100, imagina, entraram 1.000 reais, ele tem que guardar 100 e pode emprestar os outros 900. Exato. Certo? Os 10%. Não era só isso, era só um... Sim. Estava tão entusiasmado que consegui mas por isso é que o imobiliário é espetacular nesse sentido, porque tu compras coisas com dinheiro que não é teu, dinheiro que não está a circular na economia. É isso, imagina, pegando nesse exemplo dos 1.000 paus, eu vou à minha conta, eu depositei esses 1.000 paus, não é? Eu vou à minha conta, eu vejo lá os 1.000 paus, está lá o número dos 1.000 paus, não é? E o banco, entretanto, já emprestou 900 desses 1.000 paus, a outra pessoa também veio ter 900. Então eram 1.000 ainda há pouco e agora já são 1.900. Pum, milagre da multiplicação. Sim. E quando as pessoas percebem isto e percebem como é que o dinheiro é criado, pensam, isto é um esquema de pirâmide quase, não é? É, claro, é assim, um esquema. Sim, isto funciona porque todos de alguma forma concordamos com isto. Concordamos que isto... E está ótimo no sentido, tipo, qual a alternativa? Temos inflação, certo, ok. Sim, mas qual a alternativa? Todas as alternativas que tivemos até agora, esta é melhor. Vamos o quê? Apanhar conchinhas na praia e depois usar para fazer dinheiro? Tu tens ovelhas, eu tenho queijo. Sim, e vamos tipo, fazer essa permuta. Essa troca. Não vamos andar para trás. Não acho que o sistema, como todos, não é? Há corrupções, não é? Nas criptomoedas, por exemplo, a criptomoeda, acho que é um sistema mais avançado. Imagina, a criptomoeda vai permitir-te, por exemplo, tu receberes à hora. Imagina, quando nós começarmos a receber em sistema de criptomoeda, não interessa se é a moeda do Estado, vai acontecer. Nós vamos há de haver um momento em que nós recebemos em criptomoeda. Pode não ser a Bitcoin, pode ser outra qualquer, certo? Mas quando isso acontecer, sabes o que vai ser possível? Vai ser possível uma coisa incrível. Que é, tu chegas ao teu trabalho, entras, picas o ponto, começas a receber. Passa uma hora, recebes logo diretamente na tua conta bancária. E quando sais e fechas, já recebeste o dia. Porque não há... Já pensaste nisto? Nós recebemos ao mês porque não havia tecnologia para pagar ao dia. Porque não há razão nenhuma. Porque tens que só ao final do mês é que tu recebes o trabalho todo que tu fizeste no mês. Sim. Eu acho que não há grande interesse em que isto aconteça. E sabes porque é que não há grande interesse que isto aconteça? Eu acho que não há grande interesse que isto aconteça porque os bancos vão buscar muito dinheiro às contas negativas, etc. E vão buscar a quem mais precisa. Há um estudo incrível feito no Banco dos Estados Unidos. Eu não sei como é que são os dados dos bancos portugueses. Não tenho acesso. Se calhar podemos procurar. Isso seria um exercício engraçado. Sim, é que os cartões de crédito existem, não é? Mas quando tu ficas com essas taxas de conta negativa são normalmente cobradas mais ao pessoal que tem menos dinheiro, porque esse pessoal é que fica com conta negativa. Certo? E depois esse pessoal fica com menos rendimento disponível para gastar em bens como iogurtes, esparguete, etc. Certo? Ou seja, quem mais precisa. E o banco, nos Estados Unidos é um número enorme, é uma fatia do bolo do lucro enorme, não custa nada, é só chegar lá e tirar quando tiver dinheiro. Percebes? Sim. Nós cá, por exemplo, na nossa cultura não é muito normal as pessoas terem cartão de crédito. Até mesmo graças a Deus. Em casa. Não, graças a Deus. Porque não sabem utilizar. Porque só sabem utilizar, era excelente. Acho que mas crédito, pelo menos lá em casa sempre foi cartões de crédito, não. Só débito, só dinheiro, só se usa o dinheiro que se tem. Sabes quando é que eu percebi que os cartões de crédito eram bons? Quando comecei a fazer publicidade no Facebook. Eu não sei se... Eu já percebi que algumas contas... A minha conta é muito antiga de publicidade no Facebook, certo? Então eu escolhi um dia do mês e eu pagava nesse dia do mês. Acho que agora já não dá para fazer isso. ou as contas mais recentes não conseguem fazer assim. Whatever. Não sei. Eu pago a semana. Acho que é a semana. É? Ok, não. Mas a minha é muito antiga. A minha era ao mês. Dia 7 de cada mês. Cá. E foi aí que eu percebi que eu podia... Tinha um cartão de crédito limpo. Podia investir em publicidade.
certo? E quando chegava para pagar o cartão, eu já tinha feito dinheiro com as vendas. Era dinheiro grátis. Percebes? Sim, Limpava o alavancar, cartão. Mano, incrível. E eu assim, afinal isto é bom. É crédito, não é? Certo. Uma coisa que tenho um negócio e vou buscar 100 mil euros à banca ou uma instituição de financiamento. Não demorem tanto tempo a aprender a utilizar um cartão de crédito. Se aprenderem usem responsavelmente, mas se aprenderem a utilizar, nomeadamente para gerar cash flow, é um ótimo instrumento desde que bem utilizado com muito cuidado. Eu detesto dizer isto porque detesto aconselhar crédito. Mas... Sim, mas pá, quando bem feito, e os bonds, e nós cá não temos muito aquela cena das milhas, que é espetacular, que isto lá fora. O nosso sistema bancário é muito retógrado, não nos aconselha taxa fixa, não é? São os pastéis de nata que tomar no fundo, não tem cartões de crédito em condições comparado com os outros. Não tem produtos, por exemplo, imobiliário. Há uma coisa que me faz extrema confusão, que é tu, nos financiamentos dás um colateral que é o imóvel, a garantia que é o imóvel. Só que o imóvel pode ser exatamente o mesmo. Se tu comprares um imóvel para habitação própria permanente, o teu juro vai ser, o teu juro vai ser mais barato. O crédito normal, compra uma casa, um crédito de habitação própria permanente, compram, o juro vai ser este momento, spread de 1%, mais o Euribor, ou uma taxa fixa de 4%. Se vocês já tiverem comprado esse imóvel com capitais próprios, agora vão ao banco e dizem assim, olha, eu quero libertar daqui, este imóvel vale 100, eu quero libertar 70 mil euros. Dou este imóvel como garantia, se isto correr mal, vocês ficam com o imóvel e limpam a dívida. Deus queira que tudo corra bem. Mas o facto de, em vez de eu contratar um crédito antes de adquirir o imóvel, para adquirir o imóvel, se for o inverso, eu já tenho um imóvel, agora quero hipotecá-lo, eu vou pagar uma taxa 2 a 3 vezes superior, o meu dinheiro vai ser 2 a 3 vezes mais caro. O colateral é o mesmo, as condições de prazos são praticamente as mesmas, o colateral é o mesmo, vamos só começar por é isso, não é? É isso. Aqui também se diz colateral, acho que não. É garantia, colateral, eu chamo-lhe as duas coisas. Ok. E daí que era outro nome qualquer. Colateral. É garantia, hipotecária, whatever. E pronto, é assim que funciona e tipo, ainda estamos a mudar este tipo de coisas. Nos Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos é possível tu financiaste só com base no dinheiro que o imóvel gera. Tipo, não precisas de taxas de esforço, nada. Tipo, olha, este imóvel gera $2.000 por mês em rendimento. O banco vai dizer assim, ok, eu vou emprestar-te no máximo até... é ao contrário. Eu vou querer que esse imóvel gere pelo menos 140% ou 150% do que eu te vou emprestar. Ou seja, se o imóvel gera $1.500 por mês, eu vou emprestar-te no máximo algo que dê uma responsabilidade mensal de 1.000. E pronto. E acabou aí. Acabaram as contas. Exato. Que engraçado. É engraçado e frustrante. É aquela história, né? Eu, se calhar posso ir para o estado, até mesmo sem ter residência lá, sem nada, fazer isso lá. Mas sou aquele gajo que trabalha na fábrica há não sei quanto tempo e se calhar em termos de ego, a questão do ego do ser humano, claro que há questões familiares e tudo mais, mas isso não são questões ou serão desculpas, não é? Para fazer as coisas de outra forma em outros sítios. Não, sem dúvida alguma, Acho que... Sentes que as pessoas dão muitas desculpas ou não? Sentes que as pessoas... Depois tu sentes ali, as pessoas vêm pedir ajuda, as pessoas querem perceber as coisas, parece que há aquela vontadinha ali, mas depois para cada solução que tu arranjas, a pessoa arranja 5 problemas. Isso é mesmo a tua, meu. Não é? É um bocadinho, não é? A minha audiência, por acaso, não tem muita razão de queixa e suponho que a tua também não. Mas pronto, a gente às vezes estamos a pregar para as pessoas erradas, mas ainda bem que estamos a pregar para as pessoas erradas, são as pessoas que nos merecem ouvir, são as pessoas erradas que não precisam de ouvir. Exato. Só relembrar, não é? Eu digo errado, assim, uma perspectiva não, se calhar melhor. A nossa pode ajudar de alguma forma a ter uma abordagem diferente da vida. Mas exato, pá. Será que é boa altura para investir? É melhor esperar que os juros... Para mim esperar não é estratégia, é logo por aí. Mesmo criar uma musa, o mercado imobiliário não, o mercado internacional está meio estranho, whatever, não sei. Imagina, os negócios que funcionam melhor. Porquê que uma musa é uma boa ideia? Mesmo num cenário de recessão. Não é? Uma musa é uma boa ideia mesmo num cenário de recessão, ou se calhar até principalmente num cenário de recessão, porque é um negócio com baixo capex, ou seja, que exige pouco capital investido. E depois também, regra geral, baixo capital operacional também. Ou seja, pouco a não ser os anúncios. E por isso é uma ótima ideia. Porquê? Porque em tempos de recessão, os negócios que se dão bem são os negócios que precisam de pouco capital para trabalhar. Imagina, tu para enviares, tu para fazeres dropshipping, não façam, tá bem? Muito menos sem saberem o que é que estão a fazer. Não façam. Sem se informarem muito bem, etc. Mas para fazerem dropshipping, para lançares um infoproduto, para lançares uma aplicação, o investimento é muito baixo, o capital que tu precisas é muito baixo. E mesmo o operacional não é assim tão alto, não é? Imagina,
E o operacional tem um custos fixos retorno. quase nenhum, não é? Não tens custos fixos. Exato, é isso. Não tens custos fixos, estão diretamente ligados com a procura. Se tu deixas de ter procura por alguma razão, Deixas de ter custos. deixas de ter custos. É isso mesmo. Portanto, baixo risco porque não tens de estar a pôr o teu capital ali. E, portanto, em termos de recessão, é um tipo de negócio que se dá muito bem. As musas é um tipo de negócio ótimo para começar na recessão. E mais, eu mostrei-te lá no Investor Talk, não é? Que a maior parte das musas começavam por menos de $100. Yeah. Não é? Eu já dei alguns exemplos de aplicações por menos de $100 até. Mas imagina, mesmo não seja $100, mete $300 aí. E as pessoas têm esta via, têm que conhecer esta via, porque muitas pessoas fazem all-in em negócios como abrir um café ou uma coisa do género. Certo? Que tem um CAPEX elevadíssimo, um OPEX elevadíssimo, ou seja, tem um custo de capital e custos fixos, rendas, etc. Stock, enorme. Não é? Se tens um café, tens que fechar durante 6 meses. E depois é tal coisa. Uma musa é um negócio automatizado. Eu tenho muitos amigos meus que dizem assim, isto é, eu tenho o meu negócio. Eu assim, mas qual é o teu negócio? Que negócio é que tu tens? Então tu entras às 7 da manhã, sais às 10 da noite. Tu trabalhas mais agora. Aqueles amigos dizem que têm um negócio, não é? Trabalhas mais agora do que trabalhavas quando trabalhavas por conta de outra. E se for preciso recebes o mesmo ou menos. Não é? Isto não é ter negócio. Ter um negócio é de facto eu não ter que trabalhar para aquilo funcionar. Sim. Não é? E eu ter tempo para fazer outra coisa. Ir ao Dubai, por exemplo, apanhar 50 graus de sol. Ou escalar o negócio, não é? Ou escalar exatamente, atenção, é isso mesmo. Não é teres tempo livre, é seres produtivo e fazeres o que quiseres, porque às vezes podes querer lançar o próximo negócio e não tem mal nenhum. Eu sou muito Exato. assim. Sim, como empresário, como empreendedor, o teu objetivo é... Imagina, eu lancei uma musa antes de ir de férias a última vez, quando fui mesmo de férias a sério. Eu lancei e depois foi só pequenos toques. E depois ainda tivemos a trabalhar na aplicação na Boomerang, porque foi no lançamento. E foi super divertido. A minha esposa, nós estávamos no restaurante e ela queria ir rapidamente para casa porque queria fazer o conteúdo, certo? Para a aplicação. Percebes? Imagina, depois diz assim, não trabalhas. Não trabalhas nas férias. Não, ela quer fazer aquilo, não é? E eu queria também. Não é? Eu tive um dos meus negócios automatizados, em agosto, foi quando faturou mais. Foi quando faturou mais. E imagina, eu só controlei, se calhar ali no início, sem inventar nenhum produto novo, não lançámos nenhum produto novo, zero. E sabes o que é mais engraçado? Porque isso é que é importante o que as pessoas tendo esta ideia, acho que é muito engraçado, que é, eu todos os dias, só dessa musa, faturava mais do que eu gastava no próprio dia. Percebes? Ou sentes que nem sequer estás a gastar dinheiro nas férias. É incrível. Pronto, isto existe, é só isso. Pesquisem sobre isto porque isto existe. Exato. Pá, e a tua página é o melhor sítio para se começar. Boa, obrigado. Se preferem imobiliário, com o Ricardo, porque só apanham o Ricardo na minha página 2 vezes por ano. Portanto, que é quando a gente fala e mesmo assim funciona mal. Depois temos aqui uns problemas técnicos. Imobiliário é uma indústria muito retrógrada. Tudo que envolve imobiliário, os servidores vão abaixo. Vão abaixo. Exato. Muito bem. Pá, Milton, obrigado pela tua partilha de conhecimento aqui. Espetáculo. Acredito que quem ouvir isto, se eu tivesse a ouvir isto há 5 achas que mudavas mentalidade ou não? Eu acho que sim, eu acho que conseguimos, acho que fizemos um ótimo trabalho aqui, sendo sincero. Eu sei que é saberes. Nós há 4 estávamos a falar de pessoal que tem 18. O David, não é? Que se falaste há pouco. O David tem 19. Tem 19 anos. €500 mil na internet. €500 mil aos 19 anos. Em Portugal. Em Portugal. €500 mil em Portugal, não é? Não foi. Já viste que estás a ser exposto a isto quando tinhas 16 anos? Era incrível. E imagina, porque eu comecei a fazer isto, não é? E tu também começaste a fazer isto. E tu não tinhas nenhum caso português de sucesso para te guiar. Percebes? Ou seja, tu fizeste as coisas sempre na dúvida, como eu fiz, digo eu nunca falámos isto, não é? Mas fizeste as coisas sempre na dúvida do género. Será que isto funciona em Portugal? Eu comecei a imobiliário com gut feeling. Eu achava... Quando é que... Na entrevista, provavelmente quando isto sair, a do João Zoe também já saiu. Eu expliquei-lhe como é que eu comecei e ele perguntou como é que eu tinha a certeza ou como é que eu tinha garantias e eu disse, eu acho que estava a identificar uma oportunidade, achei que era uma oportunidade, achei que a probabilidade de perder dinheiro era muito baixa e fui. Foi assim que eu comecei. E pronto, resultou. Cá estamos. E já viste, por isso, quem está a assistir, e nós inclusive, mesmo esta conversa, aprendi imenso. Também eu. Isto é reprogramar o chip. Completamente. Acho que explodimos aí algumas cabeças. É isso. Incrível. Obrigado. E obrigado pelo convite. Ora, essa. 5 estrelas. Até a próxima. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio.